síndico, fala amiga síndica, tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Chega pra cá que o papo hoje vai ser maravilhoso. Estou recebendo aqui um dos maiores síndicos de tamanho, de espessura, de conhecimento, de experiência do Brasil, meu amigo Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Thiago. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Diógenes. E um prazer estar aqui com vocês, viu? No meu agradecimento. Eu estou feliz que hoje vai ser mais aprendizado. Eu gosto de trazer síndico aqui, entendeu? Porque a gente está aprendendo com os outros, né, Rodrigo? Depois você vai para a Assembleia e não tem um certificado, o pessoal fica negativando. Eu sou formado, pós-graduado. Formado. Mas E quem vale mais? Eles querem o certificado. Eles querem o trabalho aquele feito. do papel. Não passa o problema, então. O morador quer o trabalho feito, realizado, né, Rodrigo? Eu acho que tem que contar a experiência, mas o pessoal fica cobrando dele o papelzinho. Meu, ninguém cobra, e papel nem sempre é tudo. Sabe o que eu falo pra eles? Você não falo falou assim, na Assembleia? sabe o que eu falo quando acontece isso? Fala assim, ó, vai pra fora do condomínio, olha o seu condomínio como é que tá. Pois é, isso que eu falo. Contra fatos não há argumento. Né? A convivência. Isso aí você aprende E vamos direito. continuar. Olha pra mim aqui, quem é o que manda esse boteco aqui, ó. Vamos continuar nossa... Pode continuar, amigo. Não, ele tem que ser cordial, acolhedor. Não, né? com certeza. Mas eu só quero fazer uma parte aqui. Eu sou um eterno aprendiz. Eu não sei nada. E cada vez que eu aprendo mais com vocês, no segmento condominial, com as pessoas, eu percebo que eu não sei nada. Então, mas eu tenho muita sede de aprender. E por isso estou aqui. Então vamos que vamos. Cara, o cara é educado, tá vendo? É outro nível, conhecimento, tá vendo? É por isso que eu vim assim, ó. Gente, então vamos que vamos. Eu quero mandar um abraço aos apoiadores, Cicobi DF1000, DS Condominial, Combate Extintor, BSB Engenharia. E vamos que vamos aqui. E ela, toda elegante hoje, a doutora Priscila. E todo mundo pergunta na internet, quem é essa doutora? Eu falo, doutora Priscila. Tudo bom, doutora? Boa tarde, Thiago. Tudo bem, pessoal? Hoje aqui mais um dia pra gente tirar essas dúvidas, difundir conhecimento condominial, que eu acho que é isso que a nossa área precisa. A gente está sempre em franca evolução. Então é sempre bom poder contribuir, nem que seja um pouquinho com isso. Obrigada. Bom demais. E ele, eu falo bonitinho porque ele gosta, né? Ele, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil. Meu amigo Diógenes! Energias positivas. O cara me recebe assim, eu tenho que me sentir bem, né? Vocês viram um vídeo que o pessoal mostrou? Uma senhora que não jogava basquete. E eles falando, você vai jogar e tal, e botaram ela vendada, e ela começou a falar que ela estava acertando, e ela foi acreditando, ela ganhou aquela potência e começou a fazer cesta. E a experiência é o contrário, pegaram um jogador experiente, numa quadra nova, vendaram ele, começaram a ele falou, ó, joga lá. E ele tentava, e o pessoal falava, não tá tentando. Mesmo ele acertando, as pessoas falavam que ele não era bom o suficiente. E ele começou a errar. Depois que tirou a venda, ele teve uma dificuldade de acertar. Caramba. E a senhora que foi incentivada acertou mais vezes do que ela esperava. Então, muito obrigado. Muito obrigado pra você que tá conosco aqui na Rede SPTV, toda segunda-feira, 19 horas. Você tá no YouTube, pô? Nos ajuda aí. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Muita polêmica hoje, muito assunto legal. E mais uma vez, agradecer ao Rodrigo aqui, uma experiência maravilhosa, trazer os síndicos aqui, pra gente poder experienciar, trocar ideia. É igual eu falei, eu aprendi um com o outro. Não existe rivalidade, existe a troca de conhecimento. Evolução, exatamente. Né? Eu falo que estou há 10 anos aqui, toda hora aprendo alguma coisa com o advogado. Com acredito plenamente nisso, Thiago. Plenamente então, vamos nisso. que vamos, então. Lá no teu condomínio tem treta? Ah, eu quero saber qual que não tem. Qual que não tem, né? Eu falo assim, momento de paz, daqui a pouco começa. Só muda o CNPJ. E o local, né? Então vamos que vamos, ó. Você manda essa pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Primeira pergunta da Beatriz. A doutora tava pipocando aqui. Eu não sou fofoqueira, mas ela tava pipocando essas perguntas. Eu falei, ó, se vira. Vai ter que responder, dar orientação pra galera, hein? Então vamos lá. Qual ritmo musical você gosta, Rodrigo? Cara, na verdade, eu prefiro escolher, depende do momento. Aqui eu não sou um tem cara. Escolhe. Não, mas ó, eu gosto do rock, eu gosto do sertanejo, eu só não gosto de funk. O resto, pra mim, tudo. Então você não gosta da pergunta, não. Vamos lá, ó. Eita, a pergunta da Beatriz. Lá vem. O tema é, ó. Proibição de gênero musical. Funk, em maiúsculo, em salão de festas. Aí ela fala. Aluguei o salão de festas do condomínio e nas regras conta como proibido funk. Isso está certo, doutora Priscila? Pode proibir o morador de ouvir o funk dele? Qual é a diferença do funk com o sertanejo, doutora? A gente tem que entender se teve uma deliberação assemblear de fato e aí essa Mas não é uma discriminação?
Não, aí é uma questão de uma deliberação assemblear. Naquele ambiente é vedado isso e isso pode ser equiparado a outras práticas. Mas será? O que eu acho que, de repente, foi o escopo, e aí eu tô supondo que isso aconteceu, é que o objetivo era pegar músicas que fossem menos ofensivas. Nada contra o funk, tá? Nada Mas contra pode isso. biquíni ostensivo, não pode a música ostensiva. É porque tem muito funk por aí que tem palavras de baixo calão. Exatamente. E que, de fato, dentro do ambiente familiar, gera um desgaste com os demais condôminos, porque a acústica não é boa. E o pesadão. É, tem o pesadão. então, eu acredito que o funk vai mais no sentido do pesadão do que do funk leve, MC Marcinho, que era uma coisa mais tranquila. Porque hoje em dia você tem padrões e padrões. Então isso tem que ser analisado com mais cautela. Mas a necessidade de equiparação do ambiente que você tem que manter ali para os seus condôminos é uma prática que é positiva e se ela tiver cumprido com os requisitos legais não tem problema, entendeu? E aí, Rodrigo, complicado, né? É complicado, mas assim, eu não sou operador do direito, concordo com a doutora, mas tem uma outra questão. A gente também, tudo na vida tem que ter o bom senso. Então, imagino, olha só, um salão, eu aluguei o salão, tenho exclusividade. Então, ali as pessoas são meus convidados. Se ninguém se sentir ofendido ali, beleza. Se algum sentir, a pessoa, o incomodado que se retira. Agora, se eu coloco um som obrigando os demais moradores a escutarem aquelas músicas que muitas vezes não condiz ali com a faixa etária das crianças, sem querer ser moralista, jamais, não é isso. Mas não é só do funk, vários gêneros aí têm letras ofensivas. Sertanejo, agora, como é que é? Agronejo, isso tem umas palavras. Então, se eu coloco numa pesado. altitude que eu obrigo os demais a escutarem, então aí eu tenho que também ter o bom senso, que aí não é facultativo, né? Não é opcional. É isso aí. Porque se eu estou numa festa, se o Diógenes me chama uma festa ali e ele toca um gênero de música que eu não estou gostando, está me incomodando, eu me retiro. Agora, Mas se o churrasco estiver bom, você fica, tampa os ouvidos e come a carninha ali, né? pelo churrasco ali, Porque o Jorge só... você ele faz a picanha, matula e tá? vai embora. Mas é bacana que o Rodrigo tem uma posição, Jorge, que é o que a gente fala sempre aqui, né? Da empatia. É bom ouvir, né? Não é porque o evento é É meu, bom senso. dane-se o condomínio, né? E também você tem aquela questão, né? O cara é síndico, tem experiência, a doutora também entende que existe a ofensa moral também, né? Você tem um ambiente familiar, independente de você que alugou o salão, como ele está falando, se aquele volume não transcende os limites do salão, não vai entrar dentro do ouvido das crianças ou dentro da família. E nem, a gente fala muito criança, mas não é nem a questão só da criança, né? A criança é uma pérola especial, eu que sou pai, então, de 4 filhos, né? Então tem muito essa questão do que a gente ouvir com as crianças, porque realmente influencia. Todos nós fomos influenciados por músicas, né? Sim. Só que graças a Deus a nossa geração teve realmente poetas, né? Pessoas que tinham a parte ruim, mas a maioria se preocupava em escrever bem. Hoje o pessoal quer vender e fazer meme. E para isso, quanto mais escândalo, pior as músicas ficam. Aí cadê o Ministério, né? Que regula isso, a gente não sabe, porque o pessoal agora quer regular redes sociais, mas as músicas chegam muito mais objetivamente nas crianças. Então, eu penso o seguinte, a pessoa que escreveu aí funk, ela não quis dizer exatamente funk, ela quis dizer pesadão. Aí você tem pesadão no agronejo, você tem no piseiro, você tem em várias línguas, né? No sertanejo, essa geração mais nova coloca, mistura um com o outro. Então, Pagode, axé. tem em todas as áreas da música, de curtição, de divertimento, você tem a parte do pesado. Eu lembro que antigamente no Rio de Janeiro você tinha sempre 2 versões, né? Uma versão que o pessoal gravava e vendia na mídia, passava nas televisões, e outra versão do baile funk do pesadão. E com acesso ao Spotify, esses canais assim, né, Deezer e tudo mais, isso aí ficou mais fácil. Qualquer um vai lá no pesadão e toca. E eu acho que o apontamento aí é pelo nível de explícito das músicas, Mas E não manter exatamente também pelo a ritmo. moralidade do ambiente condominial. Acho Exato. Que seria Eu acho que é mais por aí. Exato. Eu penso nesse sentido, sabe? Eu acho que cada um pode ter o seu gosto que for, né? Sim. Não vamos Nada aqui contra. definir padrões, né? O que às vezes um padrão bom para mim pode ser um padrão ruim para a O doutora. negócio é forçar o outro a consumir o que você gosta. Exatamente. Isso Aí é o que difícil. tá, é o que o Essa é a Thiago barra. falou aqui, a palavra empatia. Mas E é aí porque eu assim, eu fico pensando Aí entra que educação. esse tem que ser uma coisa bem amarrada juridicamente, porque eu falei, é um ato discriminatório também. Porque a questão Não, é sim. a questão assim, porque igual o Rodrigo falou, beleza, eu gosto de funk, e aí? Da forma Você como tá gosta também, escrito aí. porque assim, e aquele momento que a pessoa tá fazendo aquele evento,
todo mundo tem que ter também um pouco de coerência de aceitar aquele momento que uma pessoa alugou. É o momento dele. É lógico que também não pode ultrapassar os limites também. Então, assim, é uma coisa muito sensível, porque a gente fala que... Eu achei muitas vezes a pergunta porque se fala de altura do som, mas não fala do que tá tocando. Aqui foi uma coisa bem específica do funk. Por isso que eu acredito que não é o ritmo, né? Não, e eu acredito que o síndico que chegou a essa proibição efetiva, ele deve ter construído... Lembrando, vou corrigir a doutora Adê, não foi o síndico, foi a comunidade. A comunidade. Olha lá. Por que você tá falando? Eu tenho uma raiva. Assim, é o síndico, não. É o coletivo que decidiu verdade, isso. é verdade. A não ser que o síndico colocou isso lá sem fazer uma decisão assemblear. Aí é Isso que eu diferente. falo, tem que ser uma realmente, coisa... não pode, como a gente fala aqui, não pode ficar tirando a coisa do sovaco. Não pode. Tem que ter o padrão. Porque pode vir contra o Rapaz, condomínio processo, né, doutor? É o bom alvito, é como meu pai falava, você pode fazer de tudo na sua vida, desde que não faça mal aos outros nem a você. Então, Beatriz, E balança. deve ter tido um estudo, não é possível. com certeza. Estudou, viu a questão da acústica, viu o impacto do som na coletividade, verificou onde é que as crianças têm acesso. Então, várias variáveis devem ter sido analisadas para a Assembleia chegar num denominador desse, que é a proibição de um tipo específico de som. De música. E deve ter sido Exato. pautado com base na moralidade e em alguns princípios que são esperados dentro do ambiente condominial. E só complementando aqui, fazendo um adendo aqui na doutora, eu acho que aí cabe até uma responsabilidade para a gente, Tiago, do síndico, ele observar e ter essa percepção, porque as normas elas são muito dinâmicas e depende da sua massa condominial, o perfil dos moradores. E às vezes nem é mudança de condomínio de um para outro, dentro do próprio condomínio. Hoje entra pessoas e sai pessoas, e esse perfil vai mudando. Então, em algum momento, você precisa pegar as normas, que são dinâmicas, você precisa apertar, ajustar as normas de um momento afrouxar um pouquinho. Perfeito. Então, a gente tem que estar ali observando o perfil e o comportamento das pessoas. Norma se trata de comportamento humano. E o comportamento humano, ele é dinâmico, depende muito da massa condominial naquele momento. Então, a gente tem que estar atento a isso aí também. Rodrigo, a Perfeito. pergunta não quer calar. Já dançou bonde do Tigão? Eu vou te falar. Eu já! Eu tô com vergonha, na minha adolescência. Não, e olha só, eu Vou tentei. passar cerol na mão! Eu, pra dançar, eu sou o Robocop, cara. Tá aí. Uma coisa que eu queria ter esse dom e não tive. Mas eu acho que ele está perguntando se você pelo menos tentou. Tentei dançar outros, tipo um forrozinho, mas não é pra mim. Deus não me deu esse É dom. engraçado você falar do funk, né? Porque hoje você tem funk de gospel, entendeu? É. Então acho que a intenção aí era realmente no palavrão, É. entendeu? No pesadão. É, exatamente. E a pessoa usou essa Proibidão. pecha de que é o funk que tá. Hoje você tem funk gospel, você tem hip hop, tudo, né? Da parte também que não é assim, pesadão, mas Mas hoje o aí gênero que ele- concentra mais como é que se diz? é mais- Apelativo você é o tem funk. trap, É por isso. rap, é. que também são meio pesados, né? Mas sabe o que eu acho a pessoa- bacana, assim, outra coisa importante, porque com certeza a Beatriz, ela alugou e o síndico falou isso. Beatriz, e que está nos assistindo aí, não é o síndico não, existe uma regra, uma norma que foi decidida ali. Então assim, muitas vezes pensa, o síndico é chato. É. Não é, cara, é um regimento. Esses dias eu tava foi engraçado, tava um dia fazendo uma pré-seleção para síndico, né? É que o síndico tem que multar. Eu falei, não, o síndico não multa não, cara. Quem multa é o condomínio. Cara, como assim? Ué, eu represento o condomínio. As regras... Tem regras. Porque as pessoas confundem muito. Acho que é O você. síndico é o poder executivo, né? O legislativo Ele é só outra executa, pessoa. é. Cabe ao síndico, por força do Código Civil, cumprir as normas Isso. deliberadas. E se por não eles. fizer, ó, pau na mulher do Exatamente. síndico. Então E você se o fica síndico não apertando o cumprir, a síndico. responsabilidade civil é Ele dele. responde Exatamente. também, né? Mas eu sempre, nas assembleias, eu acabo lembrando essa questão conceitual, sabe? Eu sempre falo, pessoal, lembrando, tudo que foi deliberado aqui, cabe a nós depois simplesmente cumprir. Executar. Então, exatamente. Aí o cara Então, vai lá é e bom. vota, depois tá ruim porque tá executando, meu amigo. Ou você não participou da assembleia, ou você tá aleatório, faz de conta que você não participa de nada, ou você não entendeu ainda o ajustamento jurídico do condomínio. E Exato. ainda piorou, tem aquele que é assim, é comigo, então não é aplicável, mas é com o meu É, vizinho, é aplicável sim. Tem aquele entendeu? da estrelinha, Ainda né? Tem sempre isso. os caras que tem uma estrelinha na testa, né? Assim, o último biscoito do pacote. Olha, você tá na Se comunidade. aplica todo mundo, não se aplica a mim. Pois é. Ó, você tá na comunidade, vai lá. Participa. Clica aqui, participa, deixe seu comentário. Aqui você também faz parte, você pode tirar dúvida e levar para o seu condomínio. Mas lá na Assembleia, isso é mais fundamental ainda.
Principalmente se você gosta de opinar, ficar tirando essas dúvidas assim, vai participar da Assembleia também. Então, Beatriz, bota o funk e bota mais baixinho. Ajuda a gente, né, Beatriz? Fala com o funk bom, leve. Bota lá o Tigão, Claudinho Bochecha, essas coisas Aqui, não. essa música mais intimista, mais pesadona, ela é mais pra dentro do apartamento, e por ser apartamento, você já sabia que era coletivo, então é mais baixinho. Não é pra aprender do apartamento, Né? não é problema. Ou então um salão de festa fora do condomínio, uma chácara daquela, sabe? E tem detalhe, tem condomínio de chácara que não aceita Não também. pode Não também, aceita né? não. Então, Tem olha só. cliente que não aceita não. A dica é fone de ouvido. Gostei. Tendência que hoje já existe as Brincadeira, festas, Beatriz, mas já brincadeira, existe brincadeira. isso nos cruzeiros. Os caras, eles recebem um fone e o DJ fica lá em cima, enfim, silêncio total e o cara escutando ali 150 pessoas É na mesmo, festa cara? com um Fone. fone de ouvido. E eu acho que é uma tendência para os condomínios logo É logo. bom porque não barulho de música e nada, né? Mas é isso aí, galera. Agora, Vamos seguir com o nosso... fico pensando como é que vai ser ali as paqueras, né? O cara com fone, como que ele vai? Passa um raio, Deixa o labial. Celular, Conecta WhatsApp. pelo WhatsApp, né? Esse mundo Manda uma moderno. piscadinha pelo WhatsApp. Tá na esquina. Então, Beatriz, muito obrigado pela pergunta. Vamos seguir com a nossa inteligência condomínio. Condomínio. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Agora a pergunta da amiga Márcia. Aqui vamos pros extremos, né? Doutora, tá de boa? Tá mais tranquila? Tô tranquila. Eu vi que você não pipocou. Agora vai pipocar? Você gostava de Claudinho Bochecha? Você falou tanto de Claudinho Bochecha, gostava? Gostava. É leve, bacana. Fim de semana, esperar o final de semana. Era sem brasa. Ah, que doido. Dupla infalível. A Vamos lá. doutora é ainda da época do Sandy Júnior. Olha aí. Nós somos da época do Menudo. Aí, eu aqui. Backstreet Thiago é da época do Tinha um New carrinho Kids on the partidinho. Block. No Kids on the Block. Step by step. Vamos que vamos seguir nosso programa que hoje tá muito bom, cara. Minha amiga Márcia, o tema é síndica é funcionária da administradora. Ela descreve o seguinte: a síndica é moradora e foi eleita. Lógico, né? Senão não seria síndica. Depois de um tempo, passou a ser funcionária e prestadora de serviços da própria administradora, que administra o condomínio. Isso pode acontecer, doutora Priscila? Eita, essa é boa, hein? Ela era síndica e depois ela virou funcionária da Administradora. administradora de Pelo jeito aí condomínio. ela acumulou a função, foi isso que você entendeu? É. Foi o que eu tô Assim, entendendo. ilegal, se a sua assembleia tinha ciência daquilo, ilegal não é. Agora, imoralmente falando, como é que E é? aí? Como é que ficam separados os entes que estão auxiliando ali o condomínio para que esteja o melhor traquejo no trato daquele CNPJ? Acho que quebrou Será a que vai confiança, haver um né? conflito de interesse? Conflito de interesse total. Total, e quebra a confiança. Se eu sou do condomínio, eu falaria na hora. Assim, olha, quebra a confiança, porque você vai gerir recursos da comunidade para um prestador de serviço, onde você também é prestador de serviço daquela empresa. É, E aí? Eu acho que é conflito. E qual é o tipo do contrato? Eu O que que você que pode pensa, Rodrigão, porque assim, e aí, que eu tô indo todo dia conversando com todo mundo, e isso é mais normal que vocês pensam. Que tá tendo uma onda de cara de administradora querendo ser síndico, que já é de alguns condomínios, ou advogado. Não, mas também. aí a Assembleia sabendo previamente é uma outra situação. Mas é a mesma você assume situação, como ué. síndico, contrata a administradora, vira funcionário da administradora. E Mas eu não acho legal, não. O que você pensa, Rodrigo, sobre isso? parecido Olha, negativo. eu assumi agora um condomínio há pouco tempo, há um mês, uma situação dessa. A ex-síndica, ela era funcionária da empresa, da terceirizada, mas assim, era uma coisa que não era escondido. Então, os moradores sabiam e, enfim, eu não vejo... Eu vejo como um conflito de interesses. No entanto, não é ilegal. Isso né? é com quem decide a comunidade, né? Eles que arquem com as consequências disso. Então, eu penso que um síndico, até mesmo para ele poder cumprir as normas por força do Código Civil, ele tem que ter uma legitimidade, ele tem que ter essa representatividade, ele precisa ter essa independência, sabe? Eu vejo pelo um olhar assim da área de controle, da área de auditoria, um síndico algo que ele tem que ter. A gente sabe o peso da caneta, né? Então, se eu quero ser um síndico, gente boa, bacana e tal, cara, a verdade liberta. Então, você vai ter situações de constrangimento. Então, se ainda você absorve essas situações, assim, essas amarras, tudo complica para o síndico. Para o síndico e para os moradores também. Então, eu não vejo com bons olhos. É igual a doutora falou, não é ilegal, né? E até mesmo porque os moradores sabiam, né? Mas eu não vejo
não é saudável, Não né? é, Eu não não é. acho Não que é seja saudável. saudável. Era Não é. igual antigamente, a gente que está aí no segmento há muito tempo, a gente acompanhou na época que administradoras forneciam jurídico, elas forneciam engenheiro, Todo o elas ecossistema. forneciam a terceirizada e elas davam todo o aparato que o condomínio precisava. Então, eventualmente, quem ficava numa condição de hipossuficiência sempre era o condomínio. Por Sim. quê? Porque o jurídico ele não se metia no meio entre o que estava havendo uma Ele não pode quebra fazer de a função prestação de dele. serviço. Por quê? Porque ele estava submetido à questão das contabilidades. Até que veio o AB, fez o boom, implodiu o negócio e falou: ó, contabilidade é contabilidade, jurídico é jurídico. As coisas têm que ser separadas e isso foi muito positivo para os condomínios. Por quê? Porque hoje em dia existem muitos jurídicos que são totalmente imparciais e eles estão ali para proteger o CNPJ do condomínio mesmo. Então a gente tem outro nível de prestação de serviço para os empreendimentos. Eu acho que daí que veio, né, doutora, administradora de condomínios. Porque a contabilidade é denominada administradora de condomínios. Quer dizer, e a administração? Os próprios síndicos. Quem É totalmente diferente não da é? minha visão, sabe? Acho que você tem total Essa razão, parte sabe? conceitual, ela não se encaixa Olha, bem, essa mas questão talvez de foi por causa advogado, disso. É. Dentro da contabilidade, para prestar serviço para o síndico, eu tenho um caso bem específico aqui no Guará. A síndica precisou notificar 2 unidades que tinham vazamento em paredes confinantes. Né? A parede ali divide as 2 cozinhas e teve um vazamento. E o advogado que dá assistência para o condomínio dá contabilidade. E eu, como engenheiro do condomínio, não sabia. Então eu dei orientação técnica de notificar a obra antes, etc. E o advogado, como ele não tem contrato com o condomínio, que ele na verdade dá contabilidade, ele falou: não, vou fazer. Mas ele estava fazendo um favor. Ele não estava prestando um serviço. Aí olha o problema. Ele ligou para a imobiliária em nome do condomínio, como se advogado do condomínio fosse. Boa tarde, doutor fulano e tudo, quero fazer uma notificação do apartamento X e YZ e tal, para poder abrir e fazer a agenda para tirar o vazamento da unidade. E pode ser que tenha custo pela unidade, mas como é um vazamento que está sendo na área comum do condomínio, vai ser cobrado, o condomínio vai realizar e vai entregar a fatura depois. Beleza, e ficou de boca. Não teve uma notificação nem por e-mail para certificar a data, nem nada. Quando chega o momento de fazer a obra, o morador não está sabendo, a imobiliária não respondeu, a síndica, infelizmente, ficou sem jeito, porque ela não tinha o que fazer. E o que ela falou para o advogado? Nada. Não poderia falar nada, porque ele não tem um compromisso profissional estabelecido como a doutora tem. Ele é o advogado da contabilidade, ele dá assistência, ele dá orientação, ela tira dúvida no WhatsApp, conversa e tudo. Quando vai para a Assembleia, ele comparece, ele orienta a parte jurídica, mas ele não tem um contrato com o condomínio. É lógico que ali ele tem um contrato com a contabilidade, juridicamente ele tem que dar orientações conforme os interesses da contabilidade. E isso prejudicou a gestão dela. Levou mais de 30 dias para tirar o vazamento, porque teve que dar a notificação com 15 dias, um morador estava viajando. Quando foi contestar, a imobiliária não queria pagar o valor que o condomínio gastou, porque a unidade não foi comunicada antes. Então, Criou um problema, você né? cria muito mais um problema. Você aí que está economizando usando advogado da contabilidade, você está criando um problema muito maior para você. No dia que pedir uma auditoria da contabilidade, das suas contas, esse advogado vai fazer um parecer favorável à contabilidade. Qualquer erro que aparecer, ele vai deixar em aberto para você administrar. Quando você for apresentar isso em assembleia, quem vai apresentar para você? Qual o jurídico vai dar suporte? E outra coisa, Não funciona assim, não. A mesma coisa para engenharia. contabilidade não pode oferecer serviço jurídico. Não pode. Final, já entendeu? terminou esse? Já, Tinha o uma processo peleja, não tinha? tá tramitando. Não, você não pode, não Mas já pode. finalizou ou não? Já finalizou. Agora, Estava em uma coisa fase que- de é recurso proibido. agora por Sabe o que eu último. percebi ultimamente, o Rodrigo, o pessoal da mesa e que estamos assistindo? Porque assim, quem seleciona, nunca selecionou nada na vida. Esse dia eu achei um absurdo. Estava concorrendo a um condomínio. Olha a discrepância. O síndico profissional tem que ter experiência comprovada, mas o morador não. Tipo assim, que sentido? Se não é para fazer a gestão, eu percebo muito isso. Por exemplo, tive outro lugar, olha uma coisa Você vai falar questionada. intenção, né? Não, mas você vê, não tem Então, sentido. o cara que é um profissional tem que ter- desconhecido o com cara um profissional diploma. tem que ter experiência, então tem que ser para todo mundo. Porque não é para fazer a gestão do condomínio, Sim. ponto. Por que o morador não precisa ter experiência? Se é um cargo para essa gestão, ponto. Sim. Outra situação que eu tive também, eu tive um morar num condomínio e falou assim, você vai oferecer o jurídico? Eu falei assim, Oi? como assim? Não, porque o cara aqui falou que vai oferecer. Eu falei, primeira coisa, está errado. Seu serviço vai ser contratado. É lógico que o jurídico é uma questão de confiabilidade, mas jamais eu posso vender um serviço casado.
Quem Não, decide no E final. outra coisa, Thiago, eu às vezes até pareço grossa, antipática com os meus clientes, que eu viro para eles e falo: eu não sou o jurídico do síndico. Eu vou te ajudar. Nossa, isso aí foi um Mas a ponto. ideia é essa, Cara, a isso ideia fantástico, é essa. fantástico. Mas eu não sou advogada do síndico, eu sou advogada do Do condomínio. condomínio. E vou orientar a sua administração para que você haja dentro dos preceitos Exato, legais cara, esperados. é isso. Se você seguir, você vai ser blindado junto com o Mas, condomínio. doutora, Exato. quando você... Mas, Thiago, eu vou te afirmar uma coisa. O que eu faço não é a maioria Mas, que doutor, faz. vamos lá, que eu acho que o Rodrigo pensa igual eu, porque o Rodrigo também é um gestor. Se eu contrato o profissional, eu quero o quê? Assessoramento dele. Que ele fala o quê? Cara, o caminho não é esse. Vamos melhorar em tal coisa. Eu quero é isso. Eu quero uma orientação. Porque não tem sentido. Se eu sei tudo, para que eu quero um advogado? A ideia é exatamente essa, não é isso? Exatamente isso. Eu falo, Thiago, eu sempre reforço isso nas minhas palestras, que hoje o segmento condominial, graças a Deus, ele disponibiliza aí de várias soluções, né? Então, antigamente o síndico não tinha. Ele tinha um contador só simplesmente puro. Simplesmente o contador. E hoje não. Hoje tem uma assessoria jurídica, em que pese muitos condomínios não tem, né? Essa assessoria jurídica. E é desse passado aí, juntamente, que era um plus da contabilidade. Não tem assessoria de engenharia e não tem os outros tipos de soluções aí. Então, eles acabam penando por isso aí. Mas eu falo o seguinte, o condomínio, ele não pode ser refém de empresa. Esses vamos dizer assim, serviços agregados. Sim. Uma empresa, por exemplo, eu estou com um condomínio lá, vamos citar. Esse condomínio, ele está com a assessoria de engenharia ligada à empresa terceirizada. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso torna o condomínio refém daquela empresa. Claro, exato, e hoje, essas más empresas, elas fazem isso já pensado para justamente deixar o condomínio numa situação de refém. Ele fica então, vendido assim, ali, ele fica preso. Ele fica sem orientação, porque você pede uma orientação imparcial para uma empresa, por exemplo, igual tem serviços, né, igual você falou. Aí lá no contrato está previsto que eles têm preferência em fazer a manutenção. O engenheiro vai fazer o relatório, o parecer. Ele vai dar. Primeiro que a empresa vai ter informações privilegiadas sobre qualquer pleito. Sim. Aí nós estamos falando de condomínios que às vezes as obras custam 2, 3, 4, 5 milhões. É um capital que é das pessoas, tem que ser administrado para elas, né? Como a doutora falou, os profissionais que prestam serviço no seu condomínio têm que dar assistência para o seu condomínio. Longevidade, segurança jurídica, características voltadas para o seu CNPJ. O síndico, como eu falo no meu método, né? O síndico é gestor de patrimônio. Você é muito mais que síndico, você é gestor de patrimônio. Você precisa atender de administrativo, de contabilidade, de engenharia condominial. Você não precisa ser um engenheiro, mas entender como funciona, qual o jogo de interesse, aquela astúcia, aquela perspicácia, você tem que ter. Os advogados são especialistas nisso. Eles fazem análise do seu contrato, dizendo a previsão de margem de erro, ações renovatórias, né? Responsabilidade que vai cair sobre o ombro do síndico. E aí você tem que entender uma coisa. Por mais que você tenha engenharia, por mais que você tenha jurídico, por mais que ele tenha experiência, as regras mudam de uma forma que o síndico vai acompanhar através desses profissionais. Né? É muito difícil você ter um síndico hoje que vai estar atento em quantas normas de engenharia mudou, que hora que mudou. Não, e o síndico sabe? é gestor. E aí vai para o direito, você tem que fazer uma revisão. Né? Ele é administrador dessas pessoas. E aí, Diógenes, eu vou tocar num assunto aqui bem sensível, mas o Thiago, ele deve ter, como é que se diz? Em algum momento você deve ter sentido isso na pele, como eu senti. Muitos síndicos, eles fazem isso para não se blindar, igual a doutora falou, é em outro sentido, ele se proteger e se perpetuar no cargo. Então, ele se junta, ele monta uma estrutura com assessoria contábil, assessoria jurídica, para se proteger. Quando a gente vai concorrer, quantas vezes alguém chama, geralmente o Conselho Fiscal ou alguma comissão de moradores, chama para participar, tão insatisfeito com o gestor lá do condomínio. E aí você chega lá para participar, eles criam uma forma ali, uma regra, que é para proteger o síndico para não te dar entrada. Você falou de uma situação aí, Thiago. Eu participei de uma assembleia que lá tinha que ter um CNPJ de 2 anos. Cara, meu CNPJ é novo, mas eu sou síndico. Só da SQB eu sou síndico há 14 anos. E sem falar do tempo de conselho. Quer dizer, aí uma outra empresa que teve conta reprovada, mas que tem um CNPJ de 4 anos, está habilitada, e eu não estou. Aí eu até falei, olha, quem fez esse formato aqui, esse edital, teria que ter perguntado, teria que ter exigido contas,
aprovadas, ou seja, não ter contas reprovadas, experiência comprovada. Quer dizer, eu como pessoa física, eu sou síndico há 14 anos só da SQB. E todas as contas aprovadas. Mas o meu CNPJ não tem 2 anos. Uma pergunta, por exemplo, que loucura, assim, né? Então, será que esse sistema... a sua experiência pelo critério técnico? Foi por alguém, alguma dessas assessorias, que fez com que, para quê? Para proteger e perpetuar o síndico lá. Então, eu sempre digo, quando tem uma pontazinha de um síndico com gestão fraudulenta ou temerária, do outro lado tem um profissional também de solução, seja um advogado, seja um contador, da mesma vibe. E assim, você falou, assim, por que eu estou sempre nível, né? Com vocês essas questões? Porque eu vivo isso no dia a dia, experiencio e converso com as pessoas, a gente percebe muito isso, que não é, igual eu falei aquele dia, não é para criar critérios para escolher o melhor. É o contrário, é critérios para eliminar a galera. Exato. Você entendeu? Exato, perfeito, e assim, perfeito. é lógico que isso passa pela comunidade. Quem está errado nisso, para mim, é a comunidade. Porque, igual eu falei, o que a gente percebe? Que elas não estão preparadas para escolher o gestor. São critérios que são discrepantes, como você falou. Pô, eu tô 14 anos ali. Só porque CNPJ quer dizer alguma coisa. Então, assim, você percebe que elas não estão preparadas, como a comunidade não está preparada para escolher quem vai administrar esse patrimônio dela. Exatamente, eu acredito nisso. Esse é um dos motivos que a gente colocou no curso, a gente dá orientação para o síndico, prestar conta da gestão. Que é uma forma de você, como síndico, se valorizar, entende? Em vez de você ir lá prestar conta dos boletos, entrou 100 mil, gastou 100 mil, sobrou 10 mil, sabe? Entrou 110, né? Não sobrou 10. Mas assim, prestar conta é uma coisa. É dizer, eu gastei, recebi, paguei, está aqui uma sobra ou não tem nada, beleza. Prestar conta da gestão é como você fez aquilo, que qualidade você mudou, que transformação você trouxe para o condomínio, sabe? Eu acho que a gestão condominial caminha e evolui muito rápido com esses aparatos todos, como você falou no início, né? Da dinâmica das leis, da engenharia, das aplicações. Você vê com a pandemia o quanto mudou, né? Nossa, a gente teve o quê? 360 graus? Mudou. Tanto de decisões totalmente. judiciais, como protocolos, como formato de assembleia. E aí você vai continuar com aqueles 40 anos atrás prestando Acelerou conta do uma boleto, tendência, né? Então, cara, prestar conta da gestão. Esse é o síndico que vai fazer diferença no condomínio. Ele entrou em janeiro ele vai prestar conta da gestão. E estamos melhores? Estamos mais seguros, né? Estamos com o jurídico melhor, sabe? E é aquela. Mais alinhado com a modernidade, acolhemos mais gente. Diferente. E hoje em sabe? dia, a gente tem muitos profissionais bons, muitos síndicos qualificados que vieram para os condomínios para somar, que vêm colocar e implantar dentro daquele empreendimento bons profissionais, que independente da perpetuação dele no cargo de síndico, ele está deixando um legado. Exatamente. Eu tenho a sorte de, na minha carteira de clientes, ter a maioria dos meus síndicos com esse perfil. Graças a Deus eu atraio esse perfil. Mas tem outros prestadores de serviço que eu encontro por aí que o objetivo vou me implantar para que eu não saia mais daqui e que ninguém ameace o meu ganha-pão. Eu tenho síndico e eu seguro. Que fez obra Isso ruim. não é o caminho. Esses profissionais, eles estão com o tempo contado. Assim eu espero. Difundindo conhecimento, que é o que a gente faz aqui Popularizando. hoje. Popularizando. Exatamente. Diógenes faz curso, Rodrigo faz palestra, Tiago também está sempre difundindo aí conhecimento, eu ajudo como eu posso. Então é assim, é a bandeira que a gente está levantando. Quando a gente leva conhecimento para as pessoas, elas não se submetem mais a esse Despertar tipo da de consciência. prática. Você que está assistindo aqui vai ver o comportamento do seu síndico, vai entender como é que ele faz a política do condomínio, o que está acontecendo. Eu tenho síndicos aqui, por exemplo, que eu conheço, na verdade não tem muitos não, gente, esse caso é pouco, tá? Mas você tem que estar atento. Que fez obra ruim, 2, 3 anos, aí não tinha engenharia, aí o pessoal que entrou novo falou, lógico que eu preciso de engenheiro, lógico que eu preciso de advogado, aí tirou esse lance da contabilidade, botou advogado pede um parecer de engenharia para ver isso aí. Aí a pessoa vai lá e faz um trabalho bacana, mas ele consegue manipular politicamente. Vai para a assembleia de eleição de síndico, procuração, jogando por trás do pano, sabe? Aquela coisa horrível, para que não chegue a engenharia naquela obra ruim que ele fez 4, 5 anos atrás. E aí ele continua mantendo o condomínio naquela questão. E nessa que eu estou falando, é uma questão estrutural.
Mas, Jorge, Então, ou acontece. seja, não tem jeito. Em algum momento vai aparecer Mas, o Jorge, apontamento. é vai dar besteira, problema. cara, porque, tipo assim, quem fez a obra? O cara fica 10 anos Pede lá. mais a obra. rapaz. Quem fez a obra? Foi ele que fez. Não, não foi ele, foi a empresa. Por isso que a gente contrata, aciona a garantia. Não, mas aí tem um lance do jogo. tá que é errado. isso que ele tá falando. A empresa já fez sabendo que estava errado. E eu nem tô falando que teve roubo ou faturamento ilegal. Eu tô falando que a obra foi feita de um jeito errado, porque o síndico tomou a decisão de fazer com a empresa. Ele não tinha consultoria para o condomínio. Mas tudo Aí, bem, aí mas entrou um síndico novo. O síndico foi lá e fez o trabalho de engenharia, pegou o parecer, levou para a Assembleia e apresentou. Não tinha dinheiro, o pessoal começou a fazer taxa extra para ajeitar. E o síndico voltou, porque ele tem essa manipulação política, ele conseguiu voltar, conhecia todo mundo, conseguiu voltar de surpresa, não tinha concorrência na Assembleia. Ele voltou e ele administra em nome do outro síndico, em paralelo. Não, vai lá que eu vou com você, ajuda e tal. E ele está indo, e está tocando. Ou seja, está um jeito de camuflar aquilo que está errado. O que eu estou falando é que a consequência vai vir para você que é dono do patrimônio, você que é morador. Então você tem que estar atento ao que está acontecendo, entendeu? Mas sabe o que eu acho bacana, Jorge? Tipo assim, eu falo porque eu já passei por isso. E aí os caras assim, você vai garantir? Eu falo, não garanto nada. Não estou construindo. Por isso que já foi chamado contrato. A grande questão é o contrato. Mas o que aí você acontece? vence a garantia. Um exemplo, o cara fez um parecer. Na gestão do Essa- cara, você vence a garantia, não tem mais. Não, mas aí, vamos lá, o Mas aí- parecer, mas mas aí o parecer gente- é pra quê? Mas a gente é pra tem uma detectar erro. Aí realidade. acontece, eu vou entrar contra, não, eu errei. Porque eu não estou construindo. Eu acho que não precisa ter medo nesse sentido. Você faz o quê? Você faz o que é certo. Foi feito mal feito? Então vamos atrás da garantia. Então, eu acho que não precisa, mas a pessoa faz assim. Mas eu acho que é besteira, ué. Porque assim, Não, os é síndicos covardia. aqui vão me corrigir se eu estiver errado. Há 5 anos atrás, quantos aqui tinham uma equipe de engenharia auxiliando no cotidiano de condomínio? Nossa, muito poucos. E o jurídico? Mas, doutora, Não era uma realidade. Mas eu não quero chegar nesse ponto, eu quero o ponto seguinte. Que o que é o seu ser gestor? Eu vou reconhecer minhas falhas. Nesse caso, foi uma falha minha? Não foi, eu não construí. Agora, onde eu posso ter errado? No contrato, na hora de assinar o contrato. Então, mas é Por a isso que eu forma de falo. contratação. Mas às vezes foi ele ruim que errou. Tudo bem, fez. mas Ele vamos fez lá. sem tomar os Ele devidos errou Tudo porque cuidados. bem, mas eu não Ponte, tenho. entendeu? Entendeu? Não, mas aí, Mas o que é eu o tenho que fazer seguinte. como profissional? Gente, vem cá. Tem um contrato aqui. Não deu a garantia? Vamos entrar com outra Executar. empresa. Pronto, é isso. Eu não mas preciso pegar aí essa você culpa tá pra olhando mim, de você uma entendeu? forma. Olha a outra forma. Por exemplo, quero fazer uma decoração no salão de festa, uma melhoria externa. Espaço novo, essa coisa. Que foi uma das coisas que aconteceu lá. Colocaram uma granitina, etc. Mas o prédio tinha problemas estruturais. Quando entrou a engenharia que fez o parecer, olha, tem que avaliar as estruturas, aí o cara foi buscar outras formas. Passou uma impermeabilização em cima da ferragem que já estava podre, entendeu? Para não fazer aquela obra de estrutura, porque ele sabia que na época com que ele fez aquele piso, ele deveria antes ter tomado a providência de proteger as estruturas. E agora as estruturas estão danificadas. Ao invés de contratar a obra de engenharia, ele foi contratar outra obra que também quebra galho. Entendeu? Então a obra de engenharia que foi feita anteriormente, que é a de piso, tem 3 anos de garantia. Perdeu-se a garantia. Ele queria ocultar os Ocultar a problemas má do gestão. condomínio. Isso não é mais ou menos disso que a gente está falando. O cara se cerca de um aparato jurídico, contábil, pererei para lá, para ele continuar perpetuando aquilo ali, mesmo Que tendo ele errado. esteja sucateando Não é o que nem você empreendimento. que é um homem honesto, que vai lá, eu errei, tá aqui, vamos resolver. Igual a gente conversou no outro programa. É gente que quer tirar o corpo fora através dessa manipulação que ele está falando. Estou errado? Tá certíssimo, mas assim, olha só, voltando um pouquinho ao que a doutora falou ali anteriormente, o que acontece? Hoje, eu até falo muito isso nas minhas palestras, eu passo uns slides antes de finalizar, e eu falo, muitas pessoas, elas não querem um gestor, eles querem um amigo, os condôminos, eles esperam Não um é? amigo para se Poxa. beneficiarem. E outra coisa, que até uma fala de um delegado, vizinho meu, ele sempre falou assim para mim, Rodrigo, que é uma coisa da polícia mesmo, falou assim, ó, um gambá cheira o outro. Você pode chegar num lugar, tem 100, e isso é muito comum em condomínio, 100 jovens ali. Eles se juntam, a galerazinha que gosta da tecnologia, a galera que gosta de outras As coisas, tribos, né? as tribos. E da mesma forma é o mercado condominial em todos os segmentos, gente. Entendeu? Então a doutora falou assim, hoje ela usou uma expressão, parece que eu atraio síndicos responsáveis. Mas isso é porque é justamente essa lei da atração, né? Um gambá cheira o outro. Vibrar na mesma frequência, né? Exatamente, exatamente, entendeu? Então, assim, eu penso que síndicos honestos, ele tem amigos. Síndicos honestos, ele tem cúmplices. É simples, é simplesmente isso. Eu acho que são Olha assuntos aí, que tá tem vendo que aí? aprofundar mais. São muitas questões que Então, tá aí no dia a dia. eu penso o seguinte, cara, já aconteceu, sabe, Thiago, constrangimento de eu ter que notificar uma pessoa que dava carona pro meu filho, pro colégio.
executar judicialmente, que não sou eu, é o condomínio, ué. né? Então, se eu percebo que eu não tenho esse perfil, que eu sei o peso da caneta, eu entrego o cargo, porque ninguém me obriga a ser síndico. Agora, É uma escolha. é uma escolha. A partir do momento que eu sou síndico, eu sei das atribuições, eu sei do vestir a peso armadura, e né? eu sei das consequências, né? E as consequências não é para mim. Hoje a gente tem que pensar o seguinte: todas as nossas decisões, tudo que a gente faz, vai chegar essas consequências na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, na sua família. história de vida, Há né, cara? todo um sofrimento imputado à sua família. Não é para ser síndico, não, em tudo. Você vida, como né? profissional. Lógico. Então a gente tem que pensar nisso, deixar de pensar no eu e pensar no nós, na nossa Coletivo, família, né? no coletivo. E a longo prazo também, porque, igual você falou, eu mesmo já fiz muito ajustamento familiar, fui aprender isso em terapia, e etc. E aquela energia que você tira do trabalho, a consciência que você tem de estar fazendo um trabalho honesto, né? Ela faz toda uma diferença dentro da sua casa. É lógico, Entendeu? porque se você reconhece lá, você vai reconhecer em casa uma também. ligação que você está no telefone que seu filho está ouvindo, o comportamento, o tom de voz, a forma de falar, do que se trata o assunto, tudo gera uma perspectiva, entendeu? Então, melhor, como diz aquela frase, né? Um homem inteligente resolve problemas que um homem sábio não resolve. Eu gosto Eles não muito. criam, né? O sábio não cria os problemas, né? Exatamente. E vamos que vamos, inteligência que nós no condomínio. Papo muito bacana, o Bico Rodrigo aqui, de Jorge, doutora Priscila também. Vamos pro próximo pergunta. Essa pergunta é capciosa, tá falando de energia aqui. Acho que excederam a energia tântrica. energia tântrica, Ó, olha aí. vamos lá, amiga Aline. Ela manda assim, ó. O Thiago já se diverte lá vem. É a aura da pessoa. Vamos lá, ó. O tema é relação íntima que faz barulho. Aí o apartamento de baixo e o do lado. Atrapalha os dois na relação sexual lá, né? Eita. O que fazer quando o apartamento acima faz barulho do relacionamento íntimo do casal? Que interfere no meu apartamento e do vizinho. Porque os barulhos intensos de cama e gemidos, ao qual atrapalham no convívio de vizinhos, de parede e de andar de cima. E doutor, como é que lidar com barulhos sonoros? Aí assim, né? E gemidão! E aí, eu pergunto primeiro pros síndicos, como é que vocês lidam? Não, tá fugindo, tá Mas fugindo! eu posso responder, só que eu queria ponderar. Vocês vão achar, porra, daqui que é muito em cima do muro. Não é, não é. Mas olha só, eu vou começar com uma situação mais leve para chegar nessa daí. Eu vou fazer primeiro. Ó. Sabe o que eu falo? Aproveita! Pra uns é até um incentivo, não é? Não, olha aí. Tá Olha só. acontecendo, hein? Então, por exemplo, a questão do bom senso. A regra existe para todo mundo. No entanto, eu tenho uma moradora lá que, poxa, ela nunca dá trabalho, nunca incomoda ninguém, mas naquele dia aniversário do marido dela, ela convidou o sogro, a sogra, algumas pessoas ali próximas e fez um bolinho lá dentro da casa dela dia de semana. Cara, 22 horas. O conversar no silêncio da noite Não é? incomoda o vizinho e principalmente condomínios que a construção, né? Aí A acústica não é acústica boa. não Hoje ajuda. não é tão boa. Então, ela não vai poder chegar ali, botar, gente, 22 horas, ou vocês vão embora ou fica todo mundo em cima do sofá para não fazer barulho. Cara, é o bom senso. Claro que o morador do lado está no direito dele de reclamar. Só que quando chegar o registro lá na administração, eu vou filtrar isso aí. Eu não posso colocar no mesmo saco aquela pessoa totalmente responsável que coloca aquela música, aquele batidão e que mesmo com a reclamação do vizinho, que aí a empatia Contumaz, né? tem que ser Pesa, dele, né? e aí eu não posso colocar. Aí vamos pro lado do ato sexual. Cara, tá lá, pode acontecer lá, as camas hoje em dia não são tão boas, né? Aquele barulho e gemido. Então vai depender muito da situação, é cada situação. Acho que a primeira pergunta é Entendeu? perguntar a frequência, né? Eu já. Pois é. Frequência. E o nível também, porque eu vou E te porque falar um assim, negócio. se não é uma coisa muito exagerada. eu vou te Porque falar se um o cara Já tá diz um incomodando amigo meu, quatro ó. vizinhos, Já aí diz o um negócio amigo também meu. não tá Se meio for todo alto. dia, o cara é solteiro. Esse cara é solteiro. E olha lá! Isso aí o cara conta história, né? Ele tem tempo. É por isso que eu moro em casa. Entendeu? Eu vou resolver a parada aqui. Mas olha só, interessante, é rapidinho, só concluir. O cara, ele lá, eu tô com uma situação dessa lá no vizinho de condomínio que a gente tem lá. O cara é solteiro e o cara tal e toca o terror. Aí eu tenho que intervir.
Não tem jeito. Que aí tá demais. rotineiro, Aí é né? demais. Invejoso. É. Agora, aquele dia lá, que o cara tá na alegria dele. Cara, aí uma moradora que tá ali reclamando, e pô, é uma vezinha só, tal. Claro que a gente faz uma verificação em loco. Eu já Se tive. não é nada se muito não é também, né? repetitivo, né? É, E eu se desci. também não é demais, né? Então, Porque não, mesmo existem... que seja uma As vez só, palavras, 3 o da barulho, manhã. o tipo Deixa de eu te barulho, falar, né? eu já vi gente do terceiro andar do pilotis do prédio você escutar o ato. Aí eu acho que extrapola todos os limites. Pô, do terceiro andar pro pilotis é muita aí coisa. Doutora, só uma Bom vez. senso. Mas, a gente, Mas eu vou assim, falar a pra gente vocês, adverte, como um bom né, entendedor amigo, colega? Como um bom entendedor de acústica, a parte de forro reverbera muito som. As tecnologias E o shaft? antigamente não era bom. O shaft de passagem no banheiro, a gente tem reclamação. O Carlos César estava aqui esses dias, síndico. Ele tem um shaft, a gente até comentou, né, do shaft da fumaça do cigarro, porque o shaft é interno. Então aquele shaft ele é uma fachada ali. Muitas vezes eles entregam até sem acabamento, porque realmente é difícil acesso. Mas ali no banheiro, por exemplo, o tapa, o barulho, o grito, ele pega aquela janelinha, ele ecoa, potencializa. Você entendeu? Vira um alto-falante do microfone. Assim. É o mesmo princípio do berrante, né? Que reverberiza o som ali. E aí você tem muito problema com isso da parte de engenharia. Chega ao ponto das pessoas que já têm, elas já sabem que elas têm os hábitos um pouco mais exaltados, vamos dizer assim, eles colocam isolamento acústico, no piso principalmente. E às vezes colocam no forro. Então você faz o forro ali, você coloca uma lã para ele não reverberar tanto. Porque o que acontece? O forro fica ali com os arames, ele prende na laje, ele é um caminho de aço, concorda? Já ouviu falar que a gente escuta pelo osso? Está tendo soluções para pessoas que têm problemas de audição pelo osso. O osso gera uma vibração e você consegue entender se você treinar a mente. Então o som vai estar sempre aí, sempre teve. A frequência está presente em tudo, né? A gente fala do martelete, é frequência, rompe o concreto, então é frequência. A pessoa precisa ter esse bom senso, né? Desse timbre ali, mas também as pessoas que estão ouvindo também precisa ter uma regulagem. Precisa ter uma tolerância. As pessoas são diferentes no seu sentido. Uns visão mais aguçada. Você não usa óculos. Você não usa óculos. Eu tenho que estar aqui de lente ou de óculos. Ele usa óculos. Eu não sabia. Mas eu estou de lente, você também está de lente. E também tem isso para audição e para olfato. Sabe aquele do cachorro, do cheirinho que a gente falou no outro programa? Também tem para o barulho. Eu vou te falar, eu e a minha esposa, um beijo para ela, ela está sempre assistindo. Ela ouve igual cachorro, quilômetros de distância. E eu sou o cara que você precisa falar para mim. Fala e gesticula. Eu preciso ver, ouvir, de repente eu encosto para eu sentir melhor. Para minha compreensão. Mas a diferença é muito gritante, porque a gente levanta normalmente 5 horas da manhã. Mas tem dia que eu levanto 15 para 5. Quando eu ponho o pé no chão, descalço, ela já escutou. Sabe? Às vezes ela me chama a atenção. Então, o que eu quero dizer com isso? A sensibilidade de cada um, é muito grande a diferença, entende? E aí, como é que nós vamos lidar? Igual lá, quantas unidades é? Em um é 360. 360 unidades. 360 sensibilidade. Complicado. É isso que eu falo. Você tem que ter esse termômetro. E você que está na habitação coletiva, meu amigo, ou você faz um acústico do seu apartamento. Mas eu quero saber o receitamento de barulho da sua comunidade. Por esse motivo, eu só notifiquei uma vez uma mulher. Não foi nenhum homem, foi uma mulher, uma moradora. Mas foi uma coisa bem fora. Excêntrico aí também. E os vizinhos todos. É o meu Mas agora, né? Aí, eu por quero exemplo, saber o nesse caso, seguinte, ela eu quero fala que saber. três vizinhos Eu quero saber o estavam seguinte. incomodados. Então, A doutora fugiu do assunto. Por quê? Não respondi, Thiago. Não respondi. Como é que eu vou lidar juridicamente com isso aqui? Tu já foi notificado por causa disso? Não é vergonha falar, não. Eu moro em casa, Thiago. O nome dela é horizontal. Tem uma música. E como é que a assim, gente lida? O Rodrigo deu um insight muito bacana, de filtrar isso sem perceber também. Não, né? o gestor ele tem que filtrar, ele tem que filtro, verificar qual que é a origem da reclamação, se é uma unidade específica ou se tem outras reclamando. Se não é picuinha também. Exatamente, tem que ter emocional esse vencido, né? consenso. Até a pessoa tá lá um tempão, não resolve a vida dela e tudo, aí vê o outro felizão, o sucesso da trabalho. E assim, né? Pode ser até um fator motivacional, né? Do cara. Você imagina, eu fui multado por isso, né? O cara Eu acho que é a única multa que o cara vai ficar feliz de você ver, né? Ele falou aqui, ó, você quer ver? O cara tá lá casado, achou que segunda a sexta ele tava na alegria, né? Compromisso matrimonial. E de repente ele caiu do cavalo. Tá com 3 anos de casamento, a coisa já deu aquele esfriado. E ele vai incomodar com quem? Com o solteirão que tá lá, ó.
Gato o cara ser novo, feliz, né? pô. Capim novo, todo dia aquela novidade, aquela empolgação da diversidade, o cara tá feliz. Às vezes o outro tá meio chateado. Agora, aquela doutor, senhorinha tá um pouco... Mas o caso Uma que o coisa- Rodrigo relatou que já teve no condomínio dele, do morador solteirão lá da Farra, a gente já teve clientes nossos que tinham uma rotatividade de pessoas que frequentavam o ambiente, e depois a gente descobriu até que não era habitual, não era... Como é que você... Tinha fins econômicos. Ah, tinha... E aí havia uma A indústria do rotatividade, exatamente, aí havia uma rotatividade muito grande de tomadores de serviço Não, e naquele agora, espaço. só um alerta pros síndicos aí, que tá tendo um problemaço agora com a Airbnb. Com Airbnb. A galerinha vai lá 2 horas, que a onda agora tá essa. Eu tô com umas amigas minhas que tá passando um pedaço, por quê? O cara perceberam o quê? Que o cara vai lá, aluga 2 horas e vai embora. Ninguém fica em estádio de 2 horas, isso não vai. Então, tipo assim, começaram a perceber também que usando uma ferramenta pra... Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, doutor, é porque assim, a gente... Como é que eu vou provar isso, cara? O que? Essa questão da exploração sexual? Não. no condomínio? Pra provar. Pra provar só o barulho, hein? Olha pra Calma, que mente fértil, doutor. Calma. Porque você acha que isso não existe em condomínio, Existe, Thiago? existe, ué. Tem os condomínios que Entendeu? tem fama por isso. Mas vamos lá. Tem condomínio de luxo que tem. Vamos tá? lá então, mas assim, Exatamente. porque eu tenho que provar que o cara fez, esse deu barulho lá. Porque, assim, como é que eu passo pra provar isso pra criar uma segurança pro condomínio jurídico? Eu posso emitir uma notificação e aí depois responder o processo por É isso. porque geralmente quando você tem uma notificação de que houve barulho, o condômino incomodado ele registrou ali nos canais oficiais de contato com a administração. Se você tiver um porteiro, um encarregador, um zelador, ele pode fazer a constatação no hall para verificar se aquele barulho perdurou. E dentro dos livros de portaria, dentro das portarias, tem que ter um livro onde ele vai registrar tudo o que aconteceu no plantão dele. Aquele registro. O plantão ocorreu sem intercorrência, passa o plantão para fulano 7 horas da manhã. Gente, não tem isso. Recebi uma Tem que encomenda, lançar, tem que morador lançar. ligou. Aquilo ali também serve de meio de livro de prova ocorrência para é o fundamental. síndico para dizer que ele agiu pautado numa constatação, tanto de condômino quanto do seu próprio corpo de trabalho ali, portaria, zelador, enfim. São esses os resguardos que vocês têm que ter de documentação nesse caso de barulho. Agora, tá? uma pergunta. Você notifica pelo barulho ou pelo ato? É pelo barulho. Pelo comportamento. Pode ser pelo... Dependendo. Tava Porque o falando cara vai falar assim, palavrão. Não, mas o Aí a barulho- gente vai pro decibéis. regulamento social. Tá nas contravenções, né? Algazarra, gritaria, barulho de qualquer tipo de espécie, tá na lei de contravenções. Então, Também. objetivamente, eu Ainda bem sou que o Jorge- engenheiro, né? Mas Aí Corta tem pra o mim. direito social, né? Ainda bem que o Jorge é especialista em acústica. Vamos seguir aqui, esse é muita polêmica. alguns hein? processos... Rodrigo achou que era molezinho o programa, Rodrigo aqui, filho, não tem. Você tá vendo como eu sou testada Ele aqui nesse começou, ele programa? ficou ali meio assustado. Não, mas. Gente, tudo relativo a condomínio é. Mas é o mundo, né? É o mundo. Aqui aparece Olha, cada esteja coisa. preparado. Não é tem que estar fácil. preparado para condomínio. Você tem que estar preparado intelectualmente, né, com as suas matérias, com os seus entendimentos sobre a legislação, sobre a engenharia, emocionalmente e espiritualmente, viu? Cola aqui com meu amigo Thiago, que ele tem uns programas bacanas aí. Hoje tá falando sobre positivas. Tantra. De Tantra, ele tá, por isso que ele trouxe essa pauta aí, de manhã Você tava tá falando vendo? sobre Tantra. Tá vendo? Aí Olha sobra aí. pra nós, gente. Olha, isso Vamos pra gente aqui. que Te vamos! contar, Vamos pô. para a próxima pergunta, amigo. Obrigado, minha amiga. Ó, quem foi que falou? Que eu até ia falar o nome dela, Aline. É isso aí, ó. Só conselho que eu dou pra você. Tem uns sex shops. Aí você tem um negócio e bota assim na boca, assim, já viu? Dá pro vizinho, pronto, essa é uma parada, velho. Ah, boa. Simples, é boa vizinhança, né? Faço o quê? Ó, nasce algema, olha só. Ou se não, dá um tampão de ouvido. Pronto. O Rodrigo falou aqui do Mas não tem tampão. um funk disso aí que tem gente que gosta de ver as defendidas. Gosto é gosto, cara. Vamos que vamos para uma pergunta do amigo Carlos Ramos. Vamos parar de engenharia, que tá até esquentei, que tá até suando aqui. Né? O Rodrigo ficou até vermelho aqui. De forma alguma. Vamos que vamos, então. Popular, Vamos lá, ó. É assim. Carlos Ramos. O tema é ocorrência de fissura, trincas no apartamento. Ao relato que ele fala, ó, estou recebendo várias reclamações de condôminos sobre aparecimento de fissuras e trincas dentro de seus apartamentos. Nosso prédio tem aproximadamente 8 anos. Esse caso, devo instruí-los, né? Como deve instruí-los?
Qual as providências a serem tomadas, meu amigo doutor Diógenes, Olha maior aí, especialista meu de jovem. engenharia do Brasil? Olha aí, vamos lá. Você está vendo sinais de patologia, ou seja, o concreto conversa, o concreto troca aquela ideia com a gente, ele fala, ó, estou precisando de ajuda, está acontecendo coisas que não estão no padrão, e se manifesta visualmente, né? Então você, como síndico, naquela astúcia, né, que a gente comentou da outra vez, na inteligência, vai contratar uma inspeção predial. Pode ser uma visita técnica com um pequeno relatório para subsidiar suas decisões em relação aos procedimentos. O ideal aí é que você faça um laudo de inspeção predial, pelo menos de nível 1, nada de super laudo, super complicado, eu sou contra isso daí, porque o laudo de nível 1, ele te dá uma noção geral do que está acontecendo. E se existir algum problema real ali mesmo, no nível 1 ele tem que comentar, ele tem que dizer o que ele precisa para confirmar suspeitas ou não, entende? Então, laudo de inspeção predial nível 1, ou no mínimo uma visita técnica relatório, fotografa, faz uma lista com essas unidades todas, é que a gente entrega de verdade o procedimento, tá? Faz uma lista com todas as unidades que reclamaram, junta toda a documentação que você tiver do prédio, chama um engenheiro perto de você, que você tenha confiança, tá? Seja um profissional que vai responder para o condomínio. Quais os procedimentos, quais os riscos, faz uma matriz de risco, gravidade, urgência, tendência, e indicar para você os próximos passos, tá bom? Não é tão caro assim, e uma coisa que o nosso amigo falou aqui é o seguinte, tá administrando sem engenharia, sem advocacia, só pagando o boletozinho da contabilidade, pagando boleto, você não está administrando, você está fazendo de conta e está criando mais problema para você e para a sua vida pessoal do que você possa imaginar. Hoje é notório a mudança, né, na legislação do ajustamento condominial, que você precisa como administrador de suporte técnico. Tá? Você foi eleito para ser síndico, não foi para ser engenheiro, não foi para ser advogado. Tem uma boa base de consulta, está aqui, clicar no canal, inserir, assistir os programas, você vai entender isso com uma clareza muito melhor. E não vem dizer para mim que o condomínio não tem dinheiro para isso. O condomínio não tem problema de dinheiro, tem problema de gestão. Se não tá bom, começa a melhorar que vai dar certo. E é longo prazo, então começa rápido, né? Aproveita que a gente está aí no canal, segue lá, @condominial engenharia. Uma pergunta. Existe um prazo assim, que é indicado para a revisação da fachada? Porque a gente, quando chega nesse ponto, é uma revisação da fachada, né? Na Mais ou verdade, menos- Aí tem que ver, né? Se é um vício estrutural, o que, na que verdade, é que tá assim, abrindo. é como a gente vai fazer a Masterclass agora, dia 11/5, né, às 14 horas, Masterclass de plano de manutenção predial. Tá? Lá o pessoal vai ter muita orientação sobre isso daí, como fazer. Inclusive eu vou ensinar nessa aula, que é um bônus para quem vai estar na aula, que é um auto de vistoria, que é o que o síndico deveria fazer minimamente quando ele assume a gestão. Assume a gestão, no outro dia de manhã, 8 horas, ele está lá. Com a planchetinha, com o celular, bateria carregada, clicando, tirando foto, separando documentos, juntando para quê? Porque você recebeu todo um histórico do seu condomínio do jeito que ele está. E a partir daquele momento que você foi eleito, as responsabilidades são suas. Então é saudável que você registre o que você recebeu de documentos, o estado de conservação geral do telhado ao pilotis, ao subsolo, quem são os funcionários, quais documentos você tem, um checklist, e você chame uma assembleia com 30 dias para apresentar o que você recebeu, quais são as dificuldades que tem, se precisa de algum esclarecimento, inclusive Ajuste. os extratos das contas bancárias, desde o dia que você tem acesso até o momento dos 30 dias. Para você mostrar ali como está o estado geral. Aí Fazer um raio-x, entra né? naquele método que a gente ensina lá no curso, que é a gestão do condomínio e não só a prestação de conta. Entendeu? Faz isso daí e vai tomar providência sobre essas trincas. Por quê? Igual você falou, a trinca está na fachada do apartamento, mas muito provavelmente ela não é só uma degradação da fachada. O prédio é muito novo, tem 8 anos, né? Pode ser uma movimentação estrutural. E ela pode rapidamente, 30, 20, 15 dias, acontecer um problema muito severo. Evoluir Muito rápido. A depender da origem da patologia, se é um recalque, aí o pessoal fala recalque, mas vamos descer um pouquinho mais em profundidade. Recalque diferencial. O recalque diferencial é onde uma das bases do prédio movimenta e a outra não. Ou seja, pesou aqui, não resistiu, ela cede trincas. Trincas com ângulos de 45 graus, se as trincas são em peças estruturais ou não, se estão nas vigas, se está em quantos cantos da janela, se passa de uma janela para outra numa sequência. Isso mostra um comportamento de estrutura. Então, por isso que a gente fala, não é para você ficar gastando dinheiro, é porque a parte de manutenção técnica, ela tem que fazer parte da sua taxa ordinária. Lá o Código Civil, estou errado, doutora? Não, a taxa de a manutenção do prédio. A manutenção está prevista em engenharia. Você que administra o condomínio sem ter nada de engenharia, você está administrando errado.
Eu não E estou você te está se perguntando. colocando em risco, Você não tá é se só colocando em administrando risco. nada, se colocando em risco. Por quê? Porque você tem que comunicar em toda a Assembleia. Você pode até que a Assembleia não contrate, mas você, como administrador, tem que fazer questão de mostrar. Por quê? Se acontece um problema, a responsabilidade é sua. Até porque você vai frisando nas assembleias que, às vezes, a análise de uma obra, por exemplo, fulano vai fazer a obra na sua parte privativa. Quantas vezes acontece dessas obras acontecerem, do gestor apenas pedir um projeto e uma RT, mas ele não se espera que ele tenha essa capacidade técnica para ele aferir o que está sendo realizado ali. E às vezes desconecta o negócio do sinalizador de incêndio, às vezes tira um sprinkler que quebra na passagem de uma mudança. Tira alguma passagem que não poderia tirar. E com o passar do tempo, isso pode gerar um dano mais profundo para o condomínio. Então é muito melhor você ter uma assessoria técnica, entendeu? Fazendo os ajustes ali das rúbricas orçamentárias para poder você equalizar sua previsão orçamentária e contar com uma boa equipe de engenharia, um jurídico, que são as pessoas que vão auxiliar para aquele empreendimento não ser desvalorizado. E depois que ele é notificado, igual ele foi aí por um morador, ele tem que ser diligente, porque a omissão dele pode gerar um reflexo civil. Aí fala, não tem dinheiro porque você está administrando da sua cabeça, amigo. Como é que você vai tomar conta de um prédio sem ter a noção de engenharia, sem ter referência nenhuma para tomada de decisão? Né? Então, Diógenes, e só para reforçar, exemplificar isso que você falou, eu peguei justamente isso 3 vezes na minha vida. Os 3 condomínios que eu estou atuando, né? Peguei um vizinho seu lá, a obra já estava em andamento, já tinha sido... Fez uma obra, uma contratação sem um termo de referência, enfim, fez lá. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu tinha que dar continuidade. E em 15 dias, eu fui eleito dia 1º de... Eu tomei posse dia 1º de abril. No dia 14 de abril, eu tive que correr, mexer no orçamento, que eu falo que sempre uma boa gestão começa com um bom orçamento. É o início de tudo. O pessoal quer fazer milagre, você já viu isso? Eles querem pagar o mais barato possível e ter o maior proveito. Cara, é seu patrimônio, não fecha amigo. A conta. Na hora de tomar cerveja, o cara quer uma Heineken. Na hora de aplicar no condomínio, é Itaipava. O síndico anterior, ele não tinha nem fundo de reserva. E aí ele falou que se auto-intitulava fundo de obra, então, hein? Síndico profissional. Mas enfim. E aí eu levantei essa questão financeira do condomínio, questão orçamentária, questão financeira, levantei, fiz um raio-x do condomínio e aquela obra eu falei, eu preciso de um engenheiro, de uma assessoria de engenharia para acompanhar a execução e depois dar o recebimento. Não, vamos economizar tal. Consignei em ata tudo para me resguardar, que a minha proposta era aquela, até mesmo que eu peguei andando. No final, por se tratar de uma piscina que estava sendo impermeabilizada e era suspensa, ou seja, debaixo tem uma garagem, e foi logo naquele episódio, naquele videozinho que rolou o Brasil todo, daquela piscina caindo. Aí eu peguei e falei, pessoal, tá vendo aí? Vamos. Aí eles aceitaram, eu contratei. Eu falei, olha, ou vocês aceitam contratar um engenheiro, contratamos um engenheiro avulso, ou eu entregava o cargo. Primeira situação. Hoje, graças a Deus, ele está pintado, está impermeabilizado. Estamos lá, você vê que os panos lá estão sendo repintados, mas por causa eu executei acionei a garantia do contrato, a empresa fez direitinho e tal. Agora, assumi um outro ano, em 2022, dia 6, nós fomos eleitos dia 6 de dezembro, por uma renúncia da ex-síndica, 6 de dezembro de 2022. Doutora, até a advogada lá. O que eu fiz? Mas naquela época não era doutora ainda. Não, ainda não. Corri. Agora, você imagina a minha situação. O constrangimento. Que eu falei, pessoal, é constrangedor para mim. Eu assumi dia 6 de dezembro. No dia 17 de dezembro, eu convocar uma assembleia, falar a situação, o Corpo de Bombeiro interditar o condomínio. Sim, a situação, eu pedi um laudo de engenharia, demonstramos lá e apresentamos, criamos uma comissão de moradores, não era de órgãos, era uma comissão para acompanhar aquelas obras que precisavam ser feitas à licitação, por meio de um projeto básico, um termo de referência que fizemos junto com a engenharia, e assim fazer as contratações. Demos todos os caminhos que deveriam ser feitos e as condições. Para a gente permanecer aqui, precisa fazer isso aqui. A partir de agora, nós somos responsáveis civis. Esse prédio vai cair, uma torre vai cair. Entendeu? Então, assim, foi uma situação, claro, que não corria esse risco todo, mas a gente falou, a gente é responsável civil e precisa ser feito isso. Sim. Então, e aumentamos. Agora, você imagina a minha situação, eu chegar no condomínio, que estava a taxa condominial há 5 anos a mesma, nunca teve um reajuste, eu chegar lá e falar,
precisa reajustar 22%. E eu falei para eles, é constrangedor eu chegar na casa de vocês e falar precisa reajustar 22%. Mas eu não sou mágico, não sou político, eu sou um técnico, fui contratado. Sério, né? E despesa, condomínio, questão conceitual, é rateio de despesa. Para permanecer hoje os contratos que vocês têm aqui, a despesa é essa e a receita vai ter que ser essa. Né? E outra, eu não estou tendo tempo ainda de a gente adentrar em cada contrato, renegociar contrato, ver realmente se precisa daqueles contratos, contratar outros. Olha. Então, isso aqui é emergencial, esses 22%. Não quer dizer que chegou em março, que aí era a GO, nós reajustamos de novo, aí um percentual menor. Então, assim, você vê hoje a situação que, infelizmente, eu nem digo de gestão fraudulenta, não, mas é que é uma diferença entre má gestão e a gestão fraudulenta. São coisas Às distintas, vezes né? é a incapacidade De mesmo mostrar isso. Eu do falo síndico muito isso, de se cara. capacitar. Nossa, Eu que não bom. preciso ser engenheiro. Que Eu bom sou, seu por exemplo, testemunho, viu? eu sou contador, minha formação, sou servidor público, sou do GDF. Mas, cara, eu tenho hoje no segmento condominial. Eu não sou operador de direito, mas eu tenho que ter uma boa assessoria jurídica, eu tenho que ter uma assessoria de engenharia, eu tenho que ter uma assessoria contábil. Por quê? As soluções estão aí. Eu preciso ter os meus braços operacionais, que são as soluções. Sim. E eu falo para síndico, contrata a solução, não contrata problema, não. Aqui, ó, Cicobi. Maravilhoso. Cicobi, não é porque está aqui. Contratamos o Cicobi agora. Menor taxa, Ajuda dá muito, né, um cara? atendimento para a Essa gente é mesmo, personalizado, diferenciado. Eu vou contratar um banco que me atende mal, que tem taxas abusivas, ao meu ver, não tem um perfil de condomínio, para ele não é atrativo condomínio. Então eu falo para assim, síndicos, contrato solução, até uma empresa terceirizada. Se eu contrato uma empresa, eu falo que você contrata a solução de conservação, de asepsia de ambiente, mas eu contrato uma empresa que ela traz material de limpeza, que ela traz uniforme, que ela deixa de cumprir as obrigações dela, tributárias e até de encargos sociais. Eu não contratei uma solução, contratei um problema a mais para eu administrar. Exatamente. Então, o gestor, que eu falo que o síndico, ele tem que ter essa visão de gestor e de estratego. Então, aquele cara da estratégia, existe no mercado. Eu vou buscar soluções. Soluções. É porque fica chato e feio, talvez antipático falar uma gestão inteligente. Então, prefiro falar uma boa gestão. Mas a gestão inteligente é tirar a responsabilidade de minha, que é claro que é óbvio, é minha pelo Código Civil, mas eu busquei esse mecanismo, essas assessorias para me proteger e transformar isso em qualidade de vida, bem-estar e, sobretudo, segurança dos condôminos. E tem um detalhe, para eles e para você. Exato, porque o é gestor, o que eu tô a gente falando. acabou de. A gente estava aqui nos Ponto bastidores civil, conversando. realmente, tem como sair por é aí. a vida Tem que tirar esse lado, né? Sabe, eu falo muito isso, olha, ninguém vai respeitar suas fraquezas. Você, como síndico, tem que saber se posicionar. Não vai. Ó, educação é diferente de posicionamento. Você pode ser muito bem, muito polido, politicamente correto, mas tem que se posicionar. O que você fez foi excelente. Tem que ter, eu E digo assim, separar. força, né? Porque o cara é eleito 6 de janeiro. Aumenta a taxa extra por necessidade 6 de dezembro. Aumenta Menos dia 15 dias. 17. Em março tem a GO, ele concorre novamente e aumentou de novo. E aí eu vejo o pessoal no condomínio querendo ajustar a taxa ordinária, sabe como? Pega o índice econômico. Não, pela inflação. Então, pela inflação, INCC, pega um eu falo, quinto. cara, mas da Não onde você faz, tá tirando Jorge, isso, mas cara? sim, Tem que muitas fazer vezes é própria brincadeira. contabilidade. Mas Jorge, deixa eu te não. falar, 90% dos síndicos, eles não sentam para estudar a previsão de Pede a gasto. contabilidade. Eles vão Mas, ó, mas o que Entendeu? acontece é o seguinte, eu acho que é bacana, Rodrigo, eu falei isso na Assembleia. Um mês antes de ir para o condomínio que eu estou 4 anos, automaticamente ser reeleito que eu estou lá, um bom convívio. Um mês antes eu fiz o quê? Eu tive que aumentar a taxa também. E o pessoal, mas não sei o que eu falei, gente, vocês contratou para quê? Para ter gestão. Eu estou falando que é hora de a gente cortar a sangria agora, não está pagando as contas, eu mostrei que não está pagando, devido a alguns fatores. Então você espera o quê de um profissional? Que ele oriente você. Então, você e não é verdade? Assim, eu falei assim, vem cá, que sentido tem? Eu falei assim, ó, que sentido tem? Eu vim com a Assembleia um mês antes da AGO para jogar essa bomba para cima de vocês, que tem que aumentar, porque eu poderia muito bem o quê? Segurar um mês mais caladinho, tem a AGO, você reeleito, depois eu venho com o aumento. Mas não é isso. Não é sobre isso. É sobre o quê? Você esperar o quê? Um comportamento profissional de alguém que você contratou para isso, pô. Pois é. Aí, você sabe o que acontece? O pessoal quer ficar reduzindo. Igual você falou, 5 anos de taxa extra. Cara, onde é que você está entendendo que 5 anos a mesma taxa extra, o Mesma seu taxa patrimônio... A mesma taxa ordinária vai suprir a necessidade do seu patrimônio. Vai. Para com isso. Era fachada, são 5 anos. De duas, uma.
Ou o orçamento tinha uma gordura, ou seja, ele não Isso. fez, ele colocou uma gordura muito grande, Aleatória. aleatória. Ou Errou então na ele tá- gestão. ou então Ou errou na gestão para Exato. cima, ou errou para baixo. É. Nas duas você perde. Na primeira você perde dinheiro e com certeza não vai ser aplicado da forma correta, porque essa pujança toda mostra descontrole. E na segunda você perde patrimônio, porque não vai ser suficiente. Imagina você que seu prédio tem que fazer o básico, que é trocar o óleo do carro. Compara com o teu veículo. O cara não trocou o óleo do carro, amigo. Quando você vê a luzinha vermelha acendendo, o motor já bateu. E é mais caro. Jorge, É mais caro. só lembrar uma situação que a doutora está vivendo aqui agora, Não é? rapidinho. Olha aí, ó. Assumi Aqui é na prática, amigo, é todo dia. Assumi um condomínio agora, mês passado. E não tinha, era esse, da assessoria. O engenheiro é da empresa terceirizada. Eu Olha aí nunca que tinha horrível. visto isso. Não, eu nunca conheci tinha um visto caso isso. aqui só para colar contigo, que o engenheiro era o fiscal e o executor da obra. Não. Olha isso. Detalhe, E tem, viu? eu, Tem, viu? eu entrei, Eu já escutei isso em eu- Assembleia. eu Isso é entrei- mais normal que vocês pensam. Isso eu é fui Não mais sei eleito- qual universo vocês estão. eu fui eleito na GO de orçamento, que ela aprovou. Então, eu não posso agora, nesse primeiro momento, mexer. O que eu fiz? Aí eu peguei, nós estamos fazendo um remanejamento do orçamento do condomínio para eu contratar uma assessoria Certo. de engenharia. Hoje, inclusive, eu estava recebendo lá uma empresa que ia conhecer, fazer a verificação em loco para apresentar uma proposta. Então, justamente por isso, não tinha uma assessoria de engenharia. Então, eu tirei um outro serviço, que nesse momento Só agora decora. não é tão importante, vou fazer esse remanejamento e depois eu vou referendar isso em uma assembleia, mas devido à urgência que o caso requer, entendeu? Então, sim, são decisões e responsabilidades que nós síndicos temos que Tem que ter. cortar na hora, né? A 16.280, ela é uma norma, ela não tem força de lei, mas qualquer problema que vier acontecer, a primeira coisa que o juiz vai perguntar, vocês seguiram aquilo ali? Se não, responsabilidade sua. Não, eu vou concordar e discordar com você um pouquinho. A norma, ela não é lei, mas ela tem praticamente Ela tem força norma de lei. congente, né? Ela é congente. Porque é o ela te seguinte, obriga. olha, essa 16.280 é uma das normas que eu sou especializado nela. A gente vai ter uma live agora sábado que vai tratar de o passo a passo da manutenção condominial. Não é para você fazer a manutenção na live, não. Você vai aprender como montar o seu plano de manutenção. E eu vou te falar aqui bem simples como é que ele funciona. Do seu plano de manutenção preventiva, plano de manutenção predial, são distintos, ele gere toda a sua responsabilidade civil sobre a manutenção do patrimônio, amigo. A gente fez com preço simbólico. É uma aula que ela custa mais ou menos R$ 597 reais quando a pessoa vai comprar da gente avulsa lá para aplicar no condomínio dela. É um treinamento de um dia que eu dou para o síndico no condomínio dele. Mas a gente colocou a R$ 47,90 na plataforma da QIFI, vai ser online, das 14 às 17 horas, dia 11 de maio. Você pode acessar @condominial engenharia, vai ter o banner lá, você compra e participa lá com a gente. Ela vai ficar gravada por 90 dias, depois ela vai parar de ser vendida, não vai ser vendida mais. Tá? E depois da live ela vai para R$ 197,90, porque é para quem está apoiando a gente agora. Igual o Thiago fala, clica aí, compartilha, comenta aqui, eu quero a live, que o Thiago manda lá o link, tá bom? É uma coisa para popularizar mesmo. A gente tem a bandeira aqui de popularizar a engenharia condominial. Por quê? A gente sabe o tanto que isso como ferramenta de gestão é importante para o síndico. Para o síndico na tomada de decisão. E o quanto é importante para o condomínio na preservação do patrimônio. Então, o que acontece? A sua previsão orçamentária, da sua taxa ordinária, tem que estar previsto todas as manutenções, amigo. Esse negócio de estar fazendo fachada é taxa extra, está fazendo telhado é taxa extra, está trocando extintor é taxa extra. Quer dizer, você está sendo mal administrado. E se você você é está sendo síndico, sucateado. você está sucateando seu patrimônio. A gente no condomínio é igual o pneu do seu carro. Vou voltar para o carro que todo mundo entende mais fácil. Não é para trocar o pneu quando você está quase batendo o carro ao frear. É o contrário, você vai trocar um pneu um pouquinho antes do limitador. Mas Chegar aí, no nível, você entendeu? Você vai trocar o carro quando é nosso, a gente sabe, é 10 mil quilômetros, eu troco o óleo com 9 mil, não é assim que você faz? Para preservar o motor. O cara quer trocar o óleo de 10 mil com 50. E aí a taxa ordinária está deficiente, ele enche o morador, o dono do patrimônio, de taxa extra, para coisas que são de manutenção. Quem paga a taxa extra é o quê? O proprietário. Quem paga a taxa ordinária é quem O ocupante. utiliza. Isso é muito sério, porque olha só, tem síndicos respondendo por isso, por desvalorização do patrimônio, por dilapidação, por ingerência na gestão. Você deixa de fazer um plano de manutenção, que está lá na 5674. Você deixa de ter o valor para fechar o ano com a manutenção correta. Né? Falando de prédio, voltando para o carro, é de trocar o óleo, trocar a pastilha de freio, entendeu? E de colocar gasolina. É disso que a gente está falando. Esse exemplo se aplica no seu condomínio. Você está deixando de fazer o básico. O que eu vejo aí? Sistema de proteção contra descarga atmosférica, SPDA.
que é risco de vida, Que é GBT. né? O projeto de combate a incêndio, o cara não tem uma atualização, Não tem. nunca atualizou a acessibilidade. As caixas de todo fora gordura, de tá só norma. aquele seu Zé que limpa, que limpa, que limpa. Pode pegar uma multa ambiental, a caixa tá vazando e filtrando pelo chão. E você acha que está fazendo a gestão. Aí você vai lá, entrou 10 mil, eu paguei 9.500, sobrou 15. Não sobrou nada. Você tem que falar como gestor. Ora, a nossa receita precisa disso, daquilo outro. E tem, O cara Mas- falou aqui das e trincas tem de fachada, síndico que ele 5 anos. É enxerga. muito mais. Diógenes, tem síndico que enxerga que não aumentar a cota condominial é um bom serviço para a comunidade. Não é não, amigo. Isso só é um bom serviço se você tem um planejamento Financeiro. financeiro que seja Lógico. compatível com as necessidades. Agora, mas como olha é que só, ele vai gente. ter, doutor, um planejamento financeiro se você não tem um plano de manutenção? Quer dizer, Então, mas aí é que tá, o que eu chamo de existe. programa de manutenção preventiva. Então é o seguinte, o condomínio, e a gente não pode esquecer isso, gente, que aí até uma coisa da minha área, é rateio de despesa. Então o dinheiro, você tem as rubricas lá que ela precisa Sim. contemplar todas as nossas manutenções, que são obrigatórias. Lógico. No entanto, a gente tem que ver que tem a questão do orçamento e a questão do financeiro. São duas coisas distintas que caminham e um juntas. depende do outro. E se você fizer um bom planejamento, uma boa programação, você não vai descapitalizar e você vai conseguir fazer todas as suas manutenções. No entanto, o síndico, e eu falo, não desmerecendo o trabalho da contabilidade. Não é desmerecendo o trabalho da contabilidade. Até mesmo porque a contabilidade tem 100, 150 condomínios, ela não vai fazer isso, sentar com o síndico e fazer linha por linha. Então, Não, é o o síndico síndico ele tem que fazer, ter essa percepção dele saber, é um provisionamento. Eu vou provisionar quanto que vai custar o meu condomínio, nas suas manutenções, suas Exatamente. obrigações, tudo. Isso, para eu fazer, eu tenho que estudar quanto que ele custou para trás. E, obviamente, você fazer um estudo disso. E fazer os devidos remanejamentos. Só que tem situações que eu falo isso sempre para o morador. Pintar quadra poliesportiva, eu não vou fazer todo ano. Então, eu sempre indico, não provisiona isso no seu orçamento ordinário. Não provisiona, porque você não faz isso todo ano. E se você colocar ali você vai onerar a taxa ordinária do condomínio sem precisar. Porque eu entendo que isso aí vai levar 3 anos, às vezes 4 anos, um epox lá que você vai colocar numa quadra Mas aí eu concordo poliesportiva. com você que você pode diluir, entendeu? É melhor você diluir em 36 do que em 12. Não, mas aí o que Prefiro criar um acontece? fundo de obra. Eu Não, também, aí mas o aí que você acontece? fala na Assembleia que você quer criar um fundo de obra, o cara quer decidir Não, por si. mas aí você tem outras possibilidades. Você tem pode usar os outras fundos de reserva, você pode fazer em conjunto fundo de reserva com a taxa extra, você pode fazer o fundo de reserva com uma rubrica específica. Mas é provisão, você concorda? Não, pois é, mas aí é uma Diferente coisa, métodos, mas é provisão. avulsa, pontual que você vai fazer. Você não vai poder colocar, esse ano, por exemplo, todo ano, eu não vou fazer todo ano uma pintura da quadra. Eu tenho uma rubrica de manutenção que poderia ser contemplada Isso. a pintura. Só que aquela pintura é uma pintura de 20 mil reais, vamos dizer. Eu não preciso imputar ela no orçamento. Aí é uma questão orçamentária, de remanejamento de rendimento na orçamento. planilha, como Que você vai você vai administrar ela. desonerar o impacto do morador. E isso ajuda muito você passar na AGO o reajuste. Quando você explica e usa essa estratégia. Aí é o que eu te digo. Sim. É uma metodologia que, para mim, vem dando certo há 12 anos. Então, o que acontece? Eu solto a minha proposta orçamentária com 30 dias de antecedência antes da AGO. Os moradores podem baixar ela lá, eles Excelente, baixam, excelente. estudam ela. Uma semana antes da Assembleia da AGO, eu chamo um fórum, o fórum não é deliberativo, mas para eu tirar dúvidas. Eu fico ali sendo sabatinado, lógico, explicando lógico. a rubrica, qual foi a metodologia que usei, até a parte conceitual lá da lei, do que é o rateio de despesa, condomínio, aquela questão que a senhorinha lá não é obrigada a saber tudo, né? E aí eu venho para a Assembleia. Quando eu chego na Assembleia, passa com 95% de aprovação. Gente, eu só quero falar assim, que é bacana ouvir tudo isso da nossa discussão, porque é sobre gestão, é sobre isso. Mas ele é síndico É como você vai lidar com isso. Outra coisa bacana, que eu tinha no meu discurso, é o tal do síndico profissional. Quero mandar um abraço para minha amiga Cristiane Romão, que me ensinou isso. É sobre gestão. Gestor profissional, ou seja, qualquer pessoa pode aprender. Fiz uma live com ela. mas Basta querer. Isso eu falo assim, o que eu quero falar é o Vai lá. seguinte, é sobre isso, porque assim, como é que eu vou usar esse conhecimento? Lembrando o quê? Que é importante ter o conhecimento. Por isso que o plano é fazer. É você ter esse conhecimento, você errar menos. Por isso que eu falei para você na questão da obra. Eu não errei. Entendeu? No sentido que eu fiz o meu melhor possível daquelas possibilidades que eu tinha. Mas eu demonstrei. Isso é ser profissional. E eu Sim, falo, é disso que eu tô falando. Quando Exatamente. eu falei ele síndico profissional, é a capacidade de mostrar o seu profissionalismo na gestão. Soluções, Não né? é porque ele fez um curso de síndico profissional, pessoal, que ele é síndico profissional. Até O pessoal mesmo porque confunde essa muito, não é sério. nem regulamentada essa profissão. Exatamente. existe. Aí fica esse negócio de síndico profissional, síndico orgânico, é o seguinte, ó.
Para mim, o profissional é o síndico. Se ele é o morador, se ele foi contratado, então, é o comportamento de Exatamente. profissional. É a visão que o nosso amigo aqui tem de uma gestão, como a gente ensina no método. Olha, vai fazer um auto de vistoria, vai trazer para você a realidade do condomínio, vai levar isso para a Assembleia, que a doutora sempre fala, leva para a Assembleia, você não tem que tomar atitude ali sozinho, não, você tem que apresentar os problemas, você tem que buscar a solução, mostrar. E como você mesmo fala, tem uma frase aqui que eu acho que você não lembrou de falar, que ele falou, olha, ou eu aprovo isso aqui, ou eu saio do condomínio, não é isso? Eu cansei de Mas fazer isso isso. é fruto de uma gestão Eu cansei de fazer isso também. Para isso você tem que ter posicionamento, você tem que ter inteligência emocional, Know-how. Firmeza. você tem que ter uma agenda de trabalho. Você vê que ele não levou para a Assembleia em 15 dias um negócio, porque ele não trabalhou, ele foi lá, fez as contas, pegou o papel, analisou, olhou para a gestão anterior, né? Isso é gestão. viu aquela visão de águia dos próximos passos na gestão e falou, olha, aqui eu preciso de suporte, né? A engenharia faz parte da despesa mensal do condomínio, do momento que o condomínio está passando, a advocacia é essencial para isso, e se eu não tiver essas ferramentas para trabalhar, eu não posso fazer. Isso. Então, ou vocês querem trabalhar assim, eu me retiro. Não foi isso que você fez? Exatamente. Tem coisa que por não isso vale a é pena ser posicionamento. Agora, Você tá É o que síndico o cara aí. quer pra ele também. Você tá como síndico aí, profissional. fica suprimindo taxa ordinária, suprimindo taxa ordinária o tempo todo. Para ficar sendo eleito, meu amigo, você está correndo um perigo muito grande. Aquilo que coloca em risco Para o meu com CPF é inegociável. É negociável, Falou tudo. mas ele sabe, ó. O Perfeito. síndico responde com patrimônio pessoal por ingerência, meu. Então, se você tá aí brincando de ser síndico, esquece. Já deixou de ser brincadeira há muito tempo. E vamos que vamos, assistência condominial, quer mandar nossos apoiadores, Cicobi, DF1000, DS Condominial, Combate Extintores, pessoal da DBS Beijaria também. Que papo maravilhoso, tô me amando esse novo formato pro síndico aqui, porque eu era sozinho aqui, eles batiam em mim, eu ficava aqui, agora não, tem força aqui pra mostrar pra ele. Cara. Porque assim, é igual eu falo às vezes. Tiagão, porque ó, eu vou te falar, condomínio é dividido, já dizia um advogado lá famoso do Rio, que até morreu na pandemia, eu esqueci o nome dele, mas falava... Não sei lá, capa. Como é que é? Capa preta? Não. Capa velha, que ele o cara falava que é que dando. dividia entre condôminos e condemônios. Então todo condomínio é assim, aí a gente se lasca, né? Eu vi uma citação do pessoal do direito, acho que é Caio Mário da Silva Pereira, que falava que o condomínio era uma aberração jurídica, não é isso? Já ouvi. Esse cara foi Mas ministro, vamos etc. então, porque a Mari já tá meia puta no meio ali, já ultrapassou o horário já. O Direito papo é legal. coletivo e a predominância do direito privado, né? já, E sempre é um conflito É do um- direito com direito. Então, Vamos aqui para a última pergunta que eu acho muito bacana. Totalmente atípica. Vamos lá, última pergunta. Aberração. Vamos lá, Valdir. A pergunta é: qual base legal para suspender um condômino infrator recorrente? É o condomínio, né? Vamos lá, ele descreve o seguinte, ó. Condômino reiteradamente descumpre regras. Por exemplo, ao utilizar a piscina. É notificado. Posteriormente, é multado. Mesmo assim, continua infringindo. É possível suspender o acesso dele à piscina por um período? Qual seria a base legal, minha amiga doutora Priscila? Nessa questão aí eu vejo mais um comportamento antissocial. O comportamento antissocial hoje são várias práticas do condômino dentro do ambiente condominial que são incompatíveis com a realidade e com o normativo interno daquele empreendimento. Então, com a base jurídica em assembleia, notificou a primeira vez, multou, aí vai levar nova multa, passa por deliberação assemblear, até que você consiga construir um acervo probatório compatível para chegar até poder fazer a expulsão do condômino dentro do condomínio. E a decisão é do juiz, né, doutora? É a decisão Não é do juiz. não é da Assembleia. Mas aí você tem que você tem que calcionar o condomínio de todas as etapas administrativas para você otimizar a possibilidade de ter um resultado positivo nesse Eu digo sentido. isso que muitos Que é a moradores última acham ratio, que a né? Assembleia pode expulsar. Não é a decisão, não é do é. juiz, é É do do- magistrado. Outra pergunta que eu queria fazer, que ele falou aqui, né? Que ele especifica a piscina, né? Eu não posso proibir de ele utilizar ambientes, então, né? Aí eu acho um pouco mais sensível, é igual aquela questão que tinha antigamente. O condomínio inadimplente não pode usar a piscina, não pode usar o salão de festa. eu E isso acho é que isso- uma prática que é proibida. Já Gera caiu, né, dano isso aí? moral. Gera dano moral. Gera né? dano Isso moral, caiu. não pode fazer isso. O condomínio caiu. está inadimplente, ele não paga a taxa para a utilização do espaço. Hoje em dia você tem algumas alças estratégicas que você consegue colocar, que é uma forma de limitar sem limitar. Qual seja, o pagamento é antecipado da utilização do espaço. Então, por mais que ele não pague a cota condominial dele, pelo menos a taxa do espaço,
ele paga, Paga pra entendeu? gente. Rodrigo, Mas igual meu doido ex, também, né? se você não A mandar gente um vê Pix, você não marca a data. a gente vê o condemônio lá curtindo festa, passeando e a taxa de condomínio, hein? É. E você vê, Paga, é foda, É né? bravo, é bravo. a Não, multa assim, é 2%. É revoltante, né? Aí o cara vai, ele prefere pagar os juros lá, o cartão dele de crédito, que o banco vai, os juros é muito maior, e o nosso é estipulado em 2%. Então, ele prefere, Na questão balança. de prioridade, ele fala assim, Agora, eu vou deixar o condomínio rolar. E aí o Certo. cara compra o carro novo. Mas aí você tem que parar de ter essa mentalidade que é só a multa de 2% e os juros de 1%. Utiliza dentro do seu condomínio uma alça que a gente fala sobre a multa para o condômino inadimplente quanto mais, que é aquelas multas que elas vão se agravando pela reiterada inadimplência. A gente fez isso no empreendimento na Asa Sul, que o cara virava para a gente e falava assim, para mim, economicamente, é muito mais viável eu utilizar o recurso do condomínio para poder fazer aplicações financeiras no mercado de valores do que pagar a cota de condomínio. Só Olha que eu aí. deixei para ele tão caro isso que a prática dele Então, parou. mas entendeu? é isso que eu tô Pesou falando. a mão da justiça, você viu aí, É né? porque assim, era afrontoso É com afrontoso. os demais Só- condôminos. é, isso. Mas Não, essa eu ia mentalidade falar, é do né? morador, é do morador, não é nossa da administração. É. Porque na cabeça dele, ele sabe, vai lá no boletozinho, 2% de multa. Então ele acha que naquele momento ali é 2%, então ele faz um cálculo A continha simples. básica. Faz uma continha básica lá e fala, E vou pra deixar ele Tem um detalhe, compensa. né? No direito o pessoal fala assim, aos amigos, as benesses da lei. É. Aos inimigos, as regras da lei, né? A rigidez. Olha Mas aí, eu você vi viu uma aí, né? mais bacana esse dia que o cara falou Mas é assim, em prol do seu condomínio, você entendeu? Porque ela está advogando para o CNPJ. E você que está Não. folgando, você prejudica os Ele outros. Ele ficou com importante. raiva de mim, mas deu importante. certo. E outra coisa, Tá tudo tudo certo. no parâmetro da Ele lei. Você acha que não judicializou tem os ainda, foi haters, né? avalizado. Eu fui sabatinada. Vamos lá, no então. Assim, atitude não, acontece na engenharia administrativa. também. Ó. O cara que dá um parecer para ele. Não, amigo, tá vazando do seu apartamento em cima. Não tem parecer para você. Tem parecer porque tá vazando do seu apartamento. A consequência até a última gota é sua. Você vai pagar. Então paga rápido, ligeirinho, resolve, segue em frente que é condomínio. Né? É isso aí, cara. O papo muito bacana, maravilhoso. É igual eu falo, sempre tô aprendendo aqui. Acho que a gente que é síndico, vamos colar com o síndico, galera, vamos trocar conhecimento. A gente aprende aqui a lidar com as coisas. Uma coisa que a doutora falou bacana, você fez tudo no parâmetro da lei. Por isso que é importante a gente ter esses profissionais. Que a gente quer solução, não quer problema, pô, quer solução. Alguém que ajude na gestão. E uma coisa importante, você que está aí escolhendo o síndico do seu condomínio, pense, cara, quem vai fazer a gestão do seu condomínio? Pode pactuar para melhor ou para pior. Agora esse dia eu achei um absurdo, cara. Não, o síndico tem que ter experiência profissional, o orgânico não. Eu fiquei, cara, teu patrimônio, gente. Outra coisa bacana. Experiência Eu faz estou, sentido. não sei você, eu estou começando a ficar cansado desse negócio de 5 minutos. Gente, como é que você vai selecionar uma pessoa em 5 minutos para cuidar do seu patrimônio, cara? 300, 400, 500, igual no caso do Rodrigo, um apartamento de 5 milhões, cara. Não é isso? 5 milhões do apartamento dele aí, ó. Mas você imagina, o cara vai cuidar do seu patrimônio, cara. Então valoriza aquela pessoa que vai ali. Pensa bem. Sabe por quê? Existe de qualquer jeito. Gente, se der errado, por mais que o síndico responda, quem paga a conta inicial é você. Primeiro é você. E se o cara não tiver nada? Aí você Outra vai coisa que eu ficar tô vendo no mercado com aí. uma sentença. É igual muita gente tá botando no mercado que lá, você e bota botou na atrás. rubrica lá. Tem que ter RC. O síndico tem que ter RC, síndico, né? Tem que ter. Gente, tem nada a ver. Isso não garante nada. Se o cara roubou, não vai ter, o seguro não vai cobrir, é roubo. Você tem que começar a entender como é que funciona isso. Para vocês poderem colocar. Porque não é para eliminar, não é para qualificar. Eu acho que é só para eliminar. Então vamos ter consciência disso aí. É, exatamente. Reta final do nosso programa. Eu não Rodrigo, cara, gratidão, que papo maravilhoso. Muito aprendizado, sempre aprendo com meus amigos síndicos. Fica à vontade, suas considerações finais, meu jovem. Não, eu quero só agradecer o convite aí, Thiago, a doutora, o Diógenes também, como você falou bem aí, é um aprendizado essa troca de experiência, né? Cada um na sua área, então isso é muito enriquecedor. E aos demais síndicos, eu gostaria de dizer o seguinte, gente, síndico é igual piqui, ou você gosta da sindicatura ou você detesta. Mas eu falo que, sobretudo, ser síndico hoje é você servir. Servir. Tem que servir. Sempre. Então, É isso aí, cara. para você ser um bom síndico. Muito bom. E mais importante, não espere retorno não, tá? É, Ninguém exato. vai dar servir sozinho, solitariamente. Já dizia a Madre Teresa de Calcutá, tudo que você fizer aqui, em todos os segmentos da sua vida, das áreas todas aí, é entre você e Deus. Verdade. É. É Entre pra você, né? Sirva, entregue, dê o seu melhor. Não espere nada. E entrega que vem de volta. Verdade. A conta sempre fecha. No final a conta fecha. Exatamente. Pode ser até É. que não seja aquela pessoa que você plantou, E- mas o mas universo é, conspira não e tem vem jeito, de outro. Mas, sempre mas é igual eu vem, falo, assim, uma sempre coisa que eu vem. aprendi É uma em rede. ser síndico é exatamente isso. O que é meu, o que é do outro. Igual, não é porque foi feito errado, eu errei no processo. Não, peraí, entendeu? E aí compreender isso.
Isso eu aprendi quando eu era estagiário. O cara falou assim, Thiago, um chefe que eu tinha falado assim, ó, quer medir suas ações? Aí chegou, dormiu, maluco. Se chegou, dormiu. Agora, se você já não dormiu, já tá acordando, tem coisa errada aí. Tá preocupado, você já sabe por quê. E assim, faz o melhor pra você. Doutor, fica à vontade de suas considerações finais. Queria agradecer mais uma oportunidade de estar aqui, mais uma oportunidade de levar conhecimento a esse mundo aí que precisa de conhecimento na área condominial. Vamos difundir a experiência dos síndicos, dos engenheiros, dos advogados. Compartilhar. Vamos somar para a gente enriquecer, que esse mercado seja limitado ali, nivelado com bons profissionais. Entendeu? É isso que eu almejo. Por quê? Porque o resultado final vai ser positivo para todo mundo lá na base, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. E assim, gente, eu falo, a gente não é, a gente está. Por isso que eu tô tirando a palavra do síndico profissional, é o gestor, porque você pode aprender. Você pode pegar aqui vários programas para comprar livros, participar de palestras. Cara, toda vez que você está aprendendo algo, é um ponto de vista diferente você agregar. Mas pratica, bota no seu dia a dia também. É o adquirir conhecimento e praticar. Esse é o segredo da vida. Jorge, meu João, fica à vontade, suas considerações finais. Eu acredito tanto nisso aí, que a gente está falando de conhecimento, de aprendizado, né? E vieram as plataformas agora de cursos, multicursos, e nós na BSB acabamos comprando uma plataforma chamada brasilcursosead.com.br, que vai ter pacotes de trilha para você que é síndico pegar lá, gestão financeira, administrativo, contábil básico, a parte de NR, treinamento de funcionário, tudo online. A plataforma vai estar disponível para todo mundo, que é diferente dos cursos de engenharia, uma plataforma de formação geral. Você pode adquirir corporativo para o seu condomínio com mais unidades e valores menores, para o seu porteiro assistir uma norma, o seu zelador, o pessoal da zeladoria, da limpeza, ver a questão de limpeza. Então, tem diversos, tem mais de 300 cursos na plataforma disponível. brasilcursosead.com.br, faz parte do grupo BSB Engenharia. E a gente vai estar lá com a live, né, do dia 11 de maio, das 14 às 17 horas para quem comprar as duas, e das 14 às 16 horas no sábado agora, para quem comprar o passo a passo da manutenção condominial. Você vai receber um modelo de plano de manutenção, você vai entender o porquê, como, quais os tipos, quais as prevenções, e ainda pode participar da live de gestão de obras do condomínio, que é a NBR 16280, aplicada na prática. Também vai receber um modelo editável e ao vivo eu vou ajudar você a preencher e orientar sobre isso. Porque a responsabilidade civil do síndico cai em 90% sobre as condições da gestão do patrimônio. Você, primeiramente, é eleito para isso: segurança e solidez. Então a gente vai popularizar, nem que seja na marra, esse negócio da engenharia condominial. A cabeça vai ficar desse tamanho, amigo. Vai para lá, clica, compartilha, chama no Instagram que está disponível para você. @engenharia condominial. Amigão síndico, mais uma vez, obrigado, Jorge. Thiago. Priscila, sempre estou aprendendo com vocês. Sou igual a vocês, sou eterno aprendiz aqui. É uma forma de evoluir como ser humano. Galera, muito obrigado, energia positiva. Até o nosso próximo encontro. Foi uma lição do nosso Intenso Condominial. Valeu! Energias positivas. Amém.